Graça e paz, a paz de Deus, a paz do Senhor. Está começando mais um podcast Conversa e Palavra. E aqui, à minha direita, hoje, pessoal, eu tô de galinha, a camiseta da galinha pintadinha, entendeu? Do meu filho que fez aniversário, Miguel. Você tá de galo, Carijão? Eu tô de... Não, só tô com a camisetinha aqui, ó. Papai do Miguel. Jesus. E aqui, à minha direita, o meu irmão, direita não, minha esquerda, o meu irmão, meu amigo, Luciano. Luciano, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Saulo. Graça e paz para todos que estão nos assistindo. Deus abençoe a todos. E mais um Conversa e Palavra, né? Graças a Deus. Segundo... Essa terça-feira. Estamos aqui mais uma vez e hoje nós vamos fazer um compilado dos nossos melhores cortes. Inclusive, aproveita aqui, ó, embaixo desse vídeo, vai ter um link. Já se inscreva lá no nosso canal de cortes, nos abençoe lá também. Gente, nos ajuda lá, viu? Aperta o sininho, um joinha, e vocês vão assistir hoje, vocês vão ver como que é bacana. Vão ter vários cortes aí e de trechos de conversa, de pregação, né? Exatamente. Os nossos convidados. Você vai estar assistindo aí. Deixa o seu joinha. Nos ajuda, vai lá, se inscreve lá no canal de corte. E você que não é inscrito no canal, entra lá, Conversa e Palavra, se inscreve no canal. Nos ajuda, viu, irmão? Deus abençoe. Uma ótima semana para vocês, viu? Graça e paz. Amém. Deus abençoe, povo. Papo sem, cara. Foi punk, né? Você pode falar um pouco disso aí, Luiz? Então, eu tava na rua lá, fui lá na... Qual é o nome da rua lá que eu comprei equipamento de som? Santa Efigênia. Aí me colocaram dentro de um carro. Rapaz, apanhei igual eu apanhava da minha mãe quando eu era criança. Então foi duro. Ah, não. Agora, a única diferença é que minha mãe era uma. É engraçado. A gente ri agora, né? Mas o negócio... A única diferença é que, ó, minha mãe batia em mim sozinha. Então lá tinha uns 4, 5 pessoas igual a minha mãe, ao mesmo tempo. Rapaz, eu tô rindo, mas tô chorando aqui ao mesmo tempo, rapaz. Sabe quando você apronta uma coisa muito feia e a mãe vai te correr? Meu, bater é correção. Eu nunca bati nos meus filhos. Porque não precisou. Eu dei muito trabalho pra minha mãe. E naquele dia eu fui sequestrado. Pô, meu, eu andei pra caramba dentro de um carro, me jogaram dentro de um carro lá. Depois eu fui saber que era uma Kombi. Depois me tiraram daquela Kombi e me jogaram dentro de um porta-malas do carro. Rapaz, o lugar era tão longe, eu como um bom preguiçoso, até dormi no caminho, rapaz. Depois de uma surra, eu não consegui dormir no porta-malas ainda. Pra descansar, né? Já apanhei, tava cansado de apanhar, velho. Rapaz, eu cheguei no local lá, aí o cara falou, não, esse não é fulano. Mata em qualquer lugar. Rapaz, vou ser bem sério com você. Nem Wi-Fi passou. Quando o cara falou isso, rapaz, na hora bateu o desespero. Os caras foram, fiquei nesse cativeiro. No outro dia me amarraram em outro lugar. Me vendaram, me levaram para outro lugar. Sempre de olho fechado, me amarraram num tronco, né? E ali, pô, fui queimado de cigarro, cortado de vidro. O cara tirava sarro mesmo de mim, por maldade. O cara, como você tá, tô aqui, tem que cuidar de você aqui, pô, o cara cigarro que eu fumava, vou pagar em você. E eu pedi muita misericórdia para Deus, né? Para que Deus mandasse um raio, matasse o cara e cortasse as cordas. A gente pede misericórdia para Deus. Ó Deus, pelo amor de Deus, mata esse cara aí, pô, me liberta. Aí tinha hora eu pregava pro cara, o cara também era desviado. Aí ele falou para mim, ó, meu, Deus não existe não, pô. Eu era cristão, hoje eu tô aqui e tal. Meu, na hora eu pensei, putz, vou pregar pra esse cara, velho. Na hora caiu a ficha, no segundo dia no cativeiro, eu preguei pro cara e... Eu lembro, quando passei por tudo isso, a minha esposa foi trabalhar e lá no serviço dela, uma paciente, uma colega, não lembro, não recordo, falou para ela assim, ó, a mesma maneira que seu esposo saiu da tua casa andando, ele vai voltar andando. Aí tinha um evento na igreja, aí tinha um evento na igreja, e meu sogro, o pastor, falou assim, eu vou cancelar o evento. A minha esposa, não, o Luiz fez muito por esse trabalho. Se
Deus falou, vai fazer. Foi. Aí o cara que foi pregar, eu não sei o que tá acontecendo nessa igreja, tô sentindo um clima pesado, mas Deus tá libertando do cativeiro. Aí a pregadora do domingo também, era sábado, domingo, a pregadora do domingo, a mesma coisa, ó, Deus vai dar um livramento nessa igreja. E os pregadores que eu convidei eram amigos meus, mas não era da igreja, então eles não sabiam o que estava acontecendo. E no domingo, eu liguei para minha família. Aí, acho que foi na segunda-feira, aí o cara voltou lá, né, e falou assim, ó, mandaram vir aqui só para te matar, que já sabe que a tua família não tem dinheiro. E minha esposa falou que no dia anterior foram várias motos, não sei se vocês sabem onde eu moro, foi várias motos lá diferentes, 2 motos diferentes, e ele voltava toda hora de frente à minha casa. Aí viu que não tinha dinheiro. Meu, os caras faz uma pesquisa, né? Pra ganhar dinheiro é dinheiro, pô, investimento. Sequestra, os caras gastaram dinheiro. Os caras não querem tomar prejuízo. Aí viu que não tinha dinheiro, aí o cara voltou com a sentença de morte. Meu, fala pra você, cara. Caía, assim, a perna tremeu. Foi desespero, hein? Aí, pelo amor de Deus, não me mata. Aí o cara, não, mandaram pra te matar, tal. Aí passou um tempo, o cachorro não faz assim, vou quebrar seu galho, vou te soltar, só que você desce aqui só depois de meia hora. Vou ser bem sério com você, cara. Eu acho que eu fiquei mais de 1 hora lá, mano, pra ter certeza que eu não ia morrer. Cara, falou, se você descer antes, você morre. Acho que eu fiquei mais de 1 hora esperando. Uns 30 minutos virou mais de 1 hora. Eu desci lá, aí deram um barranco, eu desci rolando, escorregando, porque a perna amarrada, braço amarrado, né? O cara me soltou da arma e me amarrou no chão. Não tinha como eu andar com a cabeça, os olhos tampados. Aí desci lá, rolando e tal, cheguei no final. Aí quando cheguei no final, o meu olho já tinha soltado, né? Conforme rolando. Aí eu comecei a gritar pedindo ajuda. Mas você sabe, viu, Saulo? O processo para se tornar um pastor batista tem uma espécie de sabatina que se chama concílio. Então tem um grupo de pastores que vão avaliar o candidato a pastor. Então tem um bombardeio de perguntas, dura horas, né? O meu durou 4 horas. Então pergunta sobre Bíblia, sobre doutrina, sobre ética. Mas começa o concílio perguntando para a esposa do pastor, do futuro candidato. É ela que responde primeiro se ele está apto, se ela concorda. Então, se a esposa não está de acordo, ou se a esposa fala algo que desabona o candidato, nem continua o concílio. Então, já é um filtro a esposa. Então, as igrejas mais pentecostal, assim, geralmente elas, né, o pastor vai lá e fala, ó, vou consagrar você a obreiro, né? Não tem esse tipo de pergunta, não. Na igreja... Não tem, né? Tipo, ó, sim, vamos perguntar, eu pelo menos, eu nunca vi. Né? Não, normalmente não tem. Geralmente, quando, um exemplo, você vai ser um diácono na igreja, né? O pastor vai lá e fala, ó, fica você, Deus falou, e não tem, tipo, como é que é seu marido em casa? Não tem esse tipo, para saber como é que é o dito cujo. Isso. É importante. É importante. É importante. E geralmente as igrejas pentecostal não tem isso, né? Não, normalmente não. É mais, tipo, você tem a unção, Deus me mostrou, mas só que não faz deixa eu ver como é que é esse varão em casa, né? Vamos ver como é que ele é do lado da mulher, do lado dos filhos. Eu sou desse meio, mas eu nunca vi. Para nós batistas é uma prática. É uma prática. Por isso que é legal. Então, um podcast, uma conversa dessa, você vai aprendendo outras coisas. Sim. Então é bacana, né? Porque você não fica só como é que se fala? Só num canto só naquilo. Exatamente. Você não parece, como é que posso falar? Um passarinho preso na gaiola. Tá com vontade de voar, mas você não pode voar, porque você só conhece aquele seu território ali, ó. Sim. Pra fora você não conhece mais nada. Bom, eu gostei, eu acho. Você gostou da ideia, Saulo? Não, é válido. É válido. Porque você avalia o... Eu deveria ter perguntado pra Vera, né? Sobre o Saulo, antes de começar esse programa aqui.
Você acha? O que você acha, né, Vera? Ela vai falar assim, Responde aí, velho, se você estiver assistindo. Excelente, excelente. É maravilhoso, né? certeza, absoluta. Eu estava falando semana passada, pastor, que quando a gente começou o nosso namoro, eu estava sendo avaliado por ela, porque ela é psicóloga. Aí, tá vendo? Então eu já passei esse processo, entendeu? De avaliação. E fui bem. Passou. Passei. Ó, falou que ficou 6 meses numa seca ali, mas passou. Mas eu acho isso válido, sim. Eu acho isso. Não, para começar, para ser pastor, ele já teria que estudar, né? Os critérios para ser pastor na Igreja Batista, primeiro é a pessoa, né, o candidato, enfim, normalmente tem um jovem na igreja, até uma pessoa com um pouco mais de idade, ele sente o chamado, né, ele se entende como um chamado para a obra, e a igreja tem que identificar esse chamado, porque é a igreja que envia para o seminário. Por mais que a pessoa queira entrar num seminário batista para ele se tornar um pastor, a igreja precisa chancelar, a igreja precisa mandar uma carta, senão o seminário não aceita. Então, esse é um dos critérios. Então, primeiro tem um chamado, aí depois ele vai passar por esse que eu chamo de filtro, que é uma faculdade de teologia, 4 anos. Eu até estava conversando com um colega meu de trabalho que eu estava voltando para cá, para casa, com ele explicando, é uma faculdade, tem todas as exigências, é reconhecido pelo MEC, pelo menos a Batista, então tem toda uma exigência. Depois desse filtro ainda, a igreja, depois que ele se preparou, vai pedir o concílio para a ordem dos pastores batistas, e aí que é formado esse concílio, que é feita essa avaliação, para saber se ele conhece da Bíblia, se ele conhece das doutrinas, quais são os pontos de vista dele sobre ética, sobre o que está acontecendo no mundo, e lógico que daí, como eu até comecei em tom de brincadeira, mas começa realmente com a esposa, e depois vai o candidato sendo avaliado em vários critérios até chegar ao final. Ele sai da sala, no caso, ou da igreja, né, normalmente feito nas igrejas, e aí esse grupo de pastores discute se ele está apto, se ele não está apto, e aí aprova, e a partir daí ele pode ser ordenado, aí a igreja pode ordenar. Sempre quem vai ordenar um pastor é a igreja, porque a igreja é a autoridade. A ordem dos pastores, ela é... A autoridade não é o pastor, não? Não, a autoridade para o batista é sempre a igreja, né? A igreja é a autoridade. E a ordem, na verdade, ela é como se fosse um órgão de classe, como é uma OAB, como é um CREA, no caso de engenharia, que ela regula, olha, essa pessoa está apta ou essa pessoa não está apta. Então, é assim que funciona na Igreja Batista. Então, a pessoa não se transforma em pastor do dia para a noite, ela tem que passar por um processo, ela tem que passar por toda uma etapa que eu chamo de filtros. Porque realmente só aqueles que são chamados e se sentem chamados por Deus é que vão, porque, por exemplo, paga uma faculdade, a faculdade se paga do bolso. A igreja que paga ou não? Depende muito da igreja. Se a igreja tem condições de bancar, ou metade, ou tudo, ela faz isso. No meu caso, não foi o meu caso, eu tive que bancar do meu próprio bolso. E tem todo, com filhos pequenos, você tem todo um esforço, é uma faculdade normal. E você sabe que depois você vai estar numa carreira, depois de formado, que é o pastor, agora pensando um pouco mais humanamente falando, que não vale todo esse esforço do ponto de vista econômico. Eu estou falando bem humano agora mesmo, né? Porque é uma faculdade cara, você tem que se esforçar, você tem que continuamente estar estudando. Eu estava até comentando com esse colega meu de trabalho, eu prego em séries de mensagens, né? Então, assim, eu gosto de... Agora a gente lá está pregando na igreja sobre os patriarcas. Já começamos no capítulo 12 de Gênesis, estamos no capítulo 24, foram 20 e tantas mensagens, e vamos em frente até o capítulo 50. Então, só para se preparar para esse tipo de mensagem, de série, você tem que fazer um grande investimento em livros, para você estudar, para você compreender, para você entender. E tudo isso não tem do ponto de vista humano, financeiro, não existe uma contrapartida. Não, a igreja não tem condições. Então, não é compatível. Então, realmente, só aquele que se sente chamado por Deus é que vai realmente até o fim. Eu até brinquei com um candidato há um tempo atrás que a gente estava fazendo a avaliação dele, estava fazendo um pré-concílio, estava preparando ele para o concílio. E aí a gente falou, olha, a exigência é essa, aquela. Daí ele perguntou, tá, mas e aí o que a gente recebe em contrapartida? E aí eu comentei com ele, falei assim, olha, vou te dizer uma coisa muito séria. A gente é pastor de teimoso. De teimoso
pelo nosso chamado, por saber que a gente é chamado. Se você espera qualquer outra coisa que não venha de Deus, então não seja pastor batista. Não seja pastor. Né? Falei batista porque ele estava tentando ser um pastor batista. Mas não seja pastor. Porque o pastor não é uma carreira, não é uma profissão que vai trazer remuneração que a pessoa fala, não, eu realmente sou reconhecido. Não, porque as igrejas têm suas limitações, são pobres, a gente precisa se doar. É uma carreira para se doar. E quando eu digo carreira, eu estou dizendo de caminhada, né? Não estou falando profissionalmente. Então, por isso que normalmente a minha geração de pastores batistas são pastores que têm uma segunda formação como pastor. Tem uma primeira formação profissional, que é de onde tira o sustento, e depois vai ser pastor. Que normalmente é incomum nos batistas. Até a década de 80, 100% dos pastores batistas se dedicavam integralmente às igrejas, né? Mas, infelizmente, uma questão dos tempos que a gente vive, acaba que não é mais possível acontecer isso na grande maioria das igrejas. A nossa associação batista aqui é a maior associação do estado de São Paulo. São 87 igrejas. Dá para contar nos dedos das mãos quantos pastores vivem do ministério pastoral. Porque, infelizmente, acaba que... E se a gente for pensar, o correto da igreja, tem gente que fala, não, mas o pastor tem que dar de graça o que recebe de graça. Não, de jeito nenhum. O obreiro é digno do seu salário. E aí Paulo vai falar mais, não amordace a boca do boi enquanto debulhe o cereal. Ou seja, quando você está tirando o milho ali do sabugo, você não amarra a boca do boi, porque alguma coisa que cair, deixa ele comer. Você não vai pegar de volta. Então, assim, ele está dando esse exemplo justamente porque se dão migalhas, e ainda as migalhas que se dão para os obreiros que dedicam suas vidas, ainda a igreja acha que é muito. Mas é o que eu estava até comentando. Esse pastor, esse obreiro, ele é alguém como nós, que tem os seus sonhos. Que tem o sonho de de pegar um final de semana e ir para a praia, que tem o sonho de dar um presente para a esposa, que tem o sonho de dar um futuro melhor para os filhos. E as igrejas não respeitam isso. Não é que eu não diria que não respeitam, talvez eu usei a palavra errada. Elas não conseguem fazer isso. Elas não têm condições. E aquelas que talvez tenham condições acabam não fazendo porque preferem não fazer. Na Igreja Católica, não consegui essa libertação que eu tanto almejava. Enfim, já podemos... Eu vou pular, tá? Pra gente poder... As meninas que me conhecem, que estão aqui assistindo, gente, eu tô achando aqui o máximo. Porque elas sabem que eu não consigo ficar contando muito testemunho, não consigo lembrar muito da história, ficar assim... eu fui lá, sabe? Eu chorei aquele dia. Eu acho top as irmãs que fazem isso, né? Elas lembram a rua que elas estavam, né? Eu acho top. Lembra a rua que eu estava no ônibus, né? E era meio-dia. Eu falo, gente... Não, eu já vou lá pro final da história, não consigo... Mas é o máximo, gente. Só resumam quando for contar. Né? Ainda mais da igreja. Aí, irmãos, mulheres, homens de Deus que estão aqui. Eu fui para a igreja católica, me confessava, tudo bonitinho. Quando eu fiz meus 14 anos, eu descobri que eu não iria conseguir essa libertação que eu tanto queria. E as coisas estavam piorando, porque aí eu já comecei a ter muito mais visões. A minha irmã Mila, que está aqui, ela é uma guerreira, essa menina. Ela me ajudou muito, tanto a aprender a ler, né? A incentivar. A minha mãezinha, que não sabia ler muito, mas nos ajudava muito também. E ninguém colocou ela para assistir, gente. Coloca a minha mãezinha para assistir, que ela gosta, as meninas que estão online. E eu fui e venci toda essa parte, né, da escola, essa dificuldade de escola, de lidar. Tanto que eu era amiga das professoras, né? Eu ia trabalhar, às vezes, na casa da professora. Comecei, gente, com meus 12 anos, a fazer unha. Eu era manicure das minhas professoras. Da professora Gilmara, ela teve que ajudar bastante. Olha, aquele do lado da igreja católica, na Vila Menca, tinha um salão da Rose. Ai, como eu queria ver de novo essa menina, essa mulher. Essa mulher, ela me ensinou muita coisa. Ela me colocou dentro do salão dela, quando eu tinha meus 12, 13 anos. Foi o primeiro Natal digno, entre aspas, dos meus irmãos, porque eu ganhei muito dinheiro aquele ano. Era pouquinho, valor não tinha muito valor. Tinha muito valor, mas eu digo assim, era bem baixinho, né? Em termos de
dinheiro, né? Falava assim, por exemplo, eu lembro que nós chegamos no final do ano, eu tinha R$ 125 naquele ano, era muito dinheiro. E eu lembro que a minha mãe foi para Osasco, minha mãezinha, se ela assistir isso aqui, ela fica feliz. E ela comprou roupa pro Léo, e o Léo, que os meninos conhecem, ele só usava coisa de marca. O Léozinho, eu não sei de onde ele tirou esse negócio, porque mãe nunca fez diferença com filho nenhum, né? Minha mãe sempre cuidou todo mundo igual. E o Léozinho, se mãe comprasse uma camiseta e ele falasse, eu não vou usar, ele ficava sem mesmo, ele usava velho. Mas ele não usava aquela ali. E aí nós fomos descobrindo, fomos comprando algum melhorzinho para ele, mesmo morando na comunidade, né, gente? Que não tem nada a ver, querer vestir roupa de marca morando na comunidade, mas ok. Cada um com seu gosto. E a gente começou, e aquele primeiro Natal foi assim, maravilhoso. E foi através dessa menina, né, a Rose, que me colocou, a Dona Helena, que eu trabalhei na casa dela. Trabalhei na casa da Dona Helena. E lá eu aprendi, sabe o que, gente? A comer de garfo e faca, que hoje as crianças nascem comendo, né? E essas coisas me marcam demais, porque tem pessoas que realmente, eu vou até ministrar sobre isso, ser ponte, né? Eu tive muita gente que foi ponte, que Deus usou para hoje eu estar aqui. Essas pessoas marcaram, assim, a minha história. Aonde eu chegar, eu vou lembrar que um dia elas fizeram essa ponte. Para me comer de garfo, né? Para mim usar um Rexona, que na época falava Rexona, a gente usava muito a palavra Rexona, né? Usar uma buchinha para tomar banho, né? Não que a minha mãe não sabia, mas a minha mãe não conhecia essas coisas aqui. E foram muita coisa. O medo do chuveiro passou quando, né? Que o Saulo deve estar ali, gente, ó. Lembrando para perguntar, então, e o chuveiro? O chuveiro, com o tempo, elas falando que não tinha como, né? Minha tia, minha mãe também. Tudo, eu fui descobrindo que realmente ela não tinha como. Eu me afogar e eu podia sair. Eu descobri que eu podia sair. Olha que coisa, né? Uma coisa tão simples. É como cair na piscina, que já aconteceu isso comigo. Já aconteceu comigo, Saulo, não ri. Cair na piscina, de criança, tá afogada, tá morrendo, e as crianças falam, levanta, tia, levanta, tia. Você levanta. E você não conseguia levantar, na verdade. Não, porque escorregava. Porque era... Ninguém estava entendendo que eu estava tentando levantar. Tentando levantar. Até vi um bendito, graças a Deus, uma criança que me deu a mão. Falou, ela não está conseguindo, levanta, levanta. Alguém me levantou. E eu ia. Porque aí, aquele dia, eu acredito também que eu recebi até uma cura. Por quê? Porque eu não via bendita Iemanjá, não vi nada disso. É sério mesmo, gente. Aquele dia... Só água. Só água. Só água. Foi uma criança que me tirou, não foi nada de ninguém. E aquele dia eu tenho certeza que também eu estava recebendo uma libertação. Que interessante, né? Que interessante, é muito sério. Só passa quem tá Só passando. sabe quem está passando, Isso, só sabe né? quem tá passando. E o mundo espiritual é muito real mesmo. E nós vamos falar como que foi a minha conversão. Vocês viram, né? Eu entrei num monte de detalhes, nós vamos lá. Na comunidade abriu uma assembleia. Só que nós, católicos, por isso que eu falo para nós que somos cristãos, né? Somos evangélicos. Fica aí uma dica. Não fique insistindo com as pessoas que servem a Deus na igreja católica. Isso é horrível quando você fica lá insistindo na pessoa. Fica lá batendo naquela tecla, fica lá falando o tempo todo. Isso irrita tanto, vocês não têm noção. Isso que eu era um adolescente. Então você imagina a minha mãe. E a minha mãe, que depois nós vamos chegar, eu acredito que os meninos vão falar sobre isso. A minha mãe, ela veio para Jesus, tem apenas 5 anos, todos os filhos dela dentro da igreja evangélica. Só para você ter ideia como é difícil ganhar um católico para a igreja evangélica. E aquele pastor, ele começou a abrir a igreja Assembleia, Campo de Osasco, que eu sou muito grato pelo povo do Campo de Osasco. Começou a passar, e aí eu já estava namorando com meu esposo. Com 14 anos já namorava com meu esposito. Nós estamos juntos, meu Deus, há mais de 22 anos. Meu Deus, olha lá o Saulo, gente. Foi ele que salvou lá da piscina. Não foi ele. Nem do chuveiro. Nem no chuveiro, gente. Nem do chuveiro. Meu esposo, ele me viu muito pequenininha, né? Ele é um pouco mais velho que eu. E ele veio para São Paulo bem primeiro que eu. E quando chegou... Ele também é baiano. É baiano? É. De lá Da mesma região. Então de lá ele já estava rodeando ali por perto ali. Ele fala que não, porque eu era criança mesmo. Eu era criança, ele era 7 anos mais velho, só que os jovens de antigamente, eles tinham uma mentalidade muito diferente, não menosprezando que não são todos. Mas até a psicologia, eu estava lendo sobre isso,
Diz que um jovem de 21 anos, ele ainda é considerado, tem uma maioria considerada adolescente pelos pensamentos deles. Eles não conseguem ter essa visão que nós tínhamos quando era da nossa época, né? Uma visão de querer crescer mesmo, querer ir para cima, porque na verdade tiveram dificuldades. Então, assim, meu pai teve dificuldade, minha mãe teve dificuldade, eu não vou querer essa dificuldade para mim. E aí eu vou. Então, minha esposa ela já era adulto, né? Veio para São Paulo muito cedo, deixou pai e mãe para poder ter alguma coisa, né? Assim. Tem uma psicóloga aqui assistindo. Olha que lindo, psicóloga. É verdade, Veridiana, linda. Mandou um beijo pra você. Ah, eu amo você. Saudade de você, Veridiana. Então. Rosânia. Rosânia, Conhece? minha tia. Não, minha tia não. Essa daqui é a Rosânia. É a minha cunhada lá da Bahia, gente. Lá da Bahia, um te amo, beijo! cunha. Um Gente, beijo pro esse pessoal da povo é Bahia. muito lindo. Eu amo esse povo. Ó, já, aproveita aí, já se inscreve no canal. Ajuda Sim. a gente, ajuda aqui, ajuda Ô, nós. Faltam Quem tem duas dificuldade, é só apertar o vermelhinho, gente. Inscrever-se, né? Tá escrito vermelhinho. É só apertar lá que já vai. Porque tem pessoas que têm dificuldade, né? De... pessoas. Sim. Uau, ó, gente, esse povo aqui que tá assistindo não é cadastrado. Vamos lá, vamos se inscrever? Vamos Minhas lá. irmãs. A irmã Tatiane, Tatiane já está, que ela tá, já dá pra fazer minha propaganda lá pra todo lado. Ouça a missionária Rose, hein? Ela é Se linda. inscreva aí. Ellen, se inscreve. Eliane. Eliana, Raquel Caldas, minha irmã. Vamos lá, gente. Raquel Caldas, cadê você, filha? Colocando aqui o oi pra mim, alguma coisa? Ah, colocou. Te amo. Tava falando quando você aceitou. Mas a gente quer... Vamos falar um pouco do seu encontro. Você falou que começou a namorar com 14. Momento romântico. Momento romântico. Que eu queria... A história é muito longa, sabe? Eu era muito amiga do meu marido. Amiga. Amiga como? Amiga, só amiga. Mas amiga mesmo. desde lá da Bahia? Não, aqui em São Paulo. Quando nós nos encontramos aqui, mesmo adolescente, eu Ou sempre ele, fui muito ou jovem. ele tentou te procurar? Não, ele namorava. Ele Namorava com uma amiga. Com a Com amiga? Com a amiga, gente. Mas olha, gente, não é bem isso, tá? Com a minha amiga. Eu sempre fui muito adulta, sempre tive amigas, né, mais velhas. Olha o Saulo querendo devolver aí. Olha, o Saulo tá demais, né? Ele quer aprontar. E ele era namorado da minha amiga, né? Que eu sou madrinha, tá, gente? Da filha dela, de consideração. É um amor de pessoa. Nós nos damos muito bem, tá, gente? Glória a Deus. Ela não gostava dele, tá, gente? Calma. Aí, o que aconteceu? Nós conversávamos muito. Então, ele contava tudo do relacionamento dele. Nisso, ele descobre que estamos em redes sociais. Que... Não falei o nome, né? Mas se ela assistir um dia, ela vai saber que foi. Mas, enfim. Que ela não aprontava com ele nada. Vocês vão entender do que eu estou falando. Mas o padrasto fazia. Enfim. Então, ele descobriu tudo isso. E aí foi uma decepção muito grande. Por quê? Porque baiano, aqui nós temos um baiano ali, ele se apega mesmo, né? É muito difícil um baiano que realmente fala, eu tô apaixonado, e ele tá mentindo. É muito difícil mesmo, gente. Pelo menos o povo que eu conheço, assim. Se ele falar, eu tô apaixonado, ele vai estar apaixonado. Ele pode ser um pouco rude na maneira de expressar, eu digo, de não saber declarar, às vezes, porque meu esposo, eu que ensinei ele. Mulheres, fica a dica, ensina o esposo. Eu ensinava ele. Fih, olha minha roupa, porque senão ele não olha. Ele olha, mas ele não elogia. Então, alguns baianos, eles têm dificuldade de se expressar. E aí eu ensino meu marido. Eu quero que ele me enxergue, eu falo pra ele, Fih, olha, Fih, eu fui lá no salão, meu cabelinho. Olha, cheira. Pronto, ele cheira. Nossa, tá cheiroso. É o meu elogio. Vocês entenderam, mulheres? Aí eu ensino meu marido. E aí, com essa conversa toda, descobriu tudo isso. O que aconteceu? Ele largou a menina. Largou e nós continuamos amigos. Não tinha nada de interesse mesmo. Só que aí depois eu descobri que meu marido estava querendo alguma coisa comigo. E eu não queria, gente. Que eu tinha ele como amigo. Como amigo. Respeitava como amigo. Ele ficava dentro de casa com meu pai, minha mãe. Todo mundo ama muito ele. Né? O Naldo ele é defendido lá para meu pai e minha mãe. Né? Meu paizinho se foi, mas minha mãe ficou para defender. E então não queria. Até porque eu achava que meu pai também não ia aceitar. Eu era muito nova, 14 anos. Acho que eu ia fazer ainda 14 anos. E nesse dia nós já estamos namorando. Aí eu já tinha aceitado, né? Que o negão convenceu.
Negão conheceu e eu amo ele até hoje. Meu esposo, eu te amo. Gente, é muito bom ser casada. Eu amo ser casada com meu marido. E a gente vai descobrindo, né? Interessante o casamento, né? A gente vai descobrindo a falha um do outro, vamos tentando arrumando. Eu não sei porque as mulheres, para de sofrer com o marido. Se eles for muito rude, né? Rude que eu digo na Bahia, é ser muito grosso, sabe? Assim, que você quer ouvir. Ai, amor, ele não vai falar amor, tadinho. Ele não é acostumado a falar amor, porque ele tem uma criação, né? É muito difícil mesmo. Quando você não tem uma criação de ouvir pai e mãe falando amor. Eu que ensinei, por exemplo, minha mãe fala eu te amo pra nós. Aqui em São Paulo, sabe como, gente? Numa novela, né? Que hoje, né, nós falamos que não é pra ficar assistindo. Eu aprendi a falar eu te amo através de uma novela. Eles estavam numa mesa assim, e aí descobrimos televisão, gente, que na Bahia não tinha televisão, gente. Aí eu assistia todas as novelas do SBT, gente, quando eu não trabalhava, meu Deus do céu. E aí eu lembro que nesse dia, tava ali naquela mesa, e o pai ia trabalhar, e ele saiu bem assim, e foi lá no filho, abraçou o filho e falou, filho, eu te amo. Falei pros meus irmãos, sempre fui a liderança da casa, fazia reunião. Meninos, mamãe estava trabalhando já. Falei, meninos, nós vamos, pai e mãe chegar, nós vamos falar eu te amo para eles. Benção, nós já dávamos direto, porque é costume mesmo dar bênção, pai, bênção, mãe, chegou, benção, beija. Mas esse aconchego de abraçar mesmo, de falar eu te amo, nós não tínhamos, porque eles também não tiveram. Dá para entender, esposa? Às vezes o esposo não teve. Então seja você primeiro, né? Que tá até num livro, seja você primeiro. Faça você primeiro, né? Quer que alguém seja calmo, seja você, né? Eu falo que eu ensino 2 filhos, que é o meu marido, né? Que eu ensino ele. E meu filho, o Samuel, eu ensino os 2 a tratar bem uma mulher, para depois, quando meu filho casar, ele já vai saber tratar bem. Mas, enfim. E nós já mudamos, sabe? Vocês viram como eu sou aleatória, né? Nós já mudamos lá, já dei conselho para as mulheres, mas é isso. Vamos voltar aqui para o meu início lá do namoro. E meu esposo começou a se engraçar. Eu falava não. Aí depois teve, claro, né, o primeiro beijinho. Falei, meu Deus do céu. O nego já me encantou um pouco. Mas aí eu queria mais ele porque ele era um pouco mulherengo. Aí adolescente, nossa, esse cara pega, né, um monte de gente, né? Eu nem vou falar o tanto de gente que ele já pegou que eu conheço. Misericórdia, gente, é muita gente, é sério. Do meu convívio. Ele era demais. Graças a Deus, Deus libertou e deixou ele só pra mim. E eu falei, não, vou ficar com ele, né? Ficar. Que aí já tava na moda de ficar, né? Um beijinho. Mas era beijinho antigamente. Beijinho. Né? Beijinho. Quem é crente entende o que eu tô falando. Era escondido? Não, porque não tinha como esconder. Eu nunca escondi nada do pai e mãe. Eu sempre, do mesmo jeito que eu ensinava meus irmãos, né? Que eu acabava sendo, até hoje eles me dão vira e mexe, eles me dão presente Dia das Mães. Porque eu sempre tive esse cuidado. Então, eu sempre falei para eles pra gente não guardar nada. Então, pai e mãe chegava, vamos contar tudo o que aconteceu, mesmo que a gente apanhava, né? Porque eu apanhava, era a que mais apanhava porque eu era respondona, tá? Eu era essa pessoa, mas apanhava que só da minha mãe. Mas graças a Deus, Deus libertou ela também de ficar me batendo. E foi lá, falou pra minha mãe, tudo, eles deixaram, só que eu não gostava dele, tadinho. Não gostava do meu marido. Não sentia nada por ele, tadinho. Eu namorava com ele, mas não sentia nada. E ele ficou lá relutando. Isso eu ia fazer, devia estar meus 14 anos. E aí, nós conhecemos o quê? Ele, na verdade, conheceu Jesus. Depois, eu conheci Jesus. Quando eu conheci Jesus, gente, foi muito engraçado. Pastor Antônio do Campo de Osasco. Porque eu estava lá atracada, né? Baiano fala atracada, né? Mas não era fazendo nada de errado, era namorando só. E aí a gente estava lá no portãozinho e ele passava. Tô esperando vocês. Bem delicado, gente. Nada a ver com a minha voz. Bem delicado, o pastor era homem, mas delicado. Filhos, eu tô esperando vocês lá na igreja. A igreja era como se fosse 3 casas depois, né? Vamos colocar. E de tanto ele fazer esse convite, aí eu olhei para ele e falei assim, vamos nessa igreja? Aí ele não quis, ele não foi na primeira vez que eu fui. Eu peguei e fiz o quê? Juntei 15 jovens. Sempre fui de muito amigos. Eu juntei 15 jovens. Nós fomos para a igreja. Na igreja evangélica, a primeira vez que eu vi, qual foi a sua reação, Rosa? Achei que eu estava dentro do centro de Macumba. Não, toda... irmãos, aquele negócio de pula-pula. E aí eu falei, meu Deus do céu, vim parar dentro de um... Só que aí, quando aquele pastor Antônio pegou o microfone, com aquela voz mansa, ensinando, algo gerou aqui dentro. Aqui você vai receber a libertação que você tanto busca há anos. Eu já tinha mais de 3 anos na igreja. Eu não tinha conseguido a libertação.
Fazia todas as rezas possíveis que eles mandavam. Eu confessava tudo isso pro padre. E aí eu falei assim, meu Deus, aqui, eu vou ficar aqui. Só que eu falei, ninguém aceitou Jesus quando fizeram o convite, né? Para ir lá na frente, eu com vergonha falei, não vou ir não. Mas amanhã ia ter culto. Culto, não, era segunda e quarta, se não me engano. Ia ter culto na quarta. Eu falei assim, nós vamos voltar todo mundo. Combinei com todo mundo de novo. O que aconteceu no outro dia, gente? Todo mundo foi lá para frente, porque nós tínhamos combinado aceitar Jesus. Naquele dia que eu aceitei Jesus, que eu reconheci Jesus, que nós não aceitamos, né? Ele que nos aceita por bondade e misericórdia. Daquele dia em adiante, irmãos, foi a minha cura. Com 15 dias, para vocês terem ideia, eu estava literalmente curada, eu já não tinha mais aquelas sensações. E a minha irmã Mila, que ela está assistindo, que é a Rose Mila, ela me ajudou muito nesse processo, orando comigo, porque mesmo virando evangélica, aí minha mãe ficou meio que revoltada. Ela acabava maltratando um pouco, assim, nas palavras, porque a gente virou evangélico, ela não acreditava que a gente ia seguir em frente. Nós não tivemos apoio, né, assim, o pai e mãe, né, eu acho tão lindo hoje, né, os filhos têm os pais e às vezes não valorizam, né, paizinho, mãezinha, e toda geração, né, vai crescendo, né, e não tive isso, não tive esse privilégio. Hoje eu tenho, minha mãe vai me assistir, eu vai lá ver, vai pro culto e às vezes, meu Deus, você vai ministrar, eu vou. Olha que privilégio, eu não tive esse privilégio. Mas hoje nós estamos tendo. E, então, eu aceitei Jesus naquele dia. 15 dias, nós começamos a ir, antigamente ia muito para monte, né? E eu lembro que eu falei, então, irmã, confessei para uma irmã, olha pessoal a diferença, né? Confessei para uma irmã, ela, nossa, vamos orar, vamos isso, vamos aquilo. Fomos para o monte. Fui batizado com o Espírito Santo e eu achava que era negócio de macumba, né? Mas eu fui batizado com o Espírito Santo. Ainda bem desconfiada, mas fui batizado com o Espírito Santo. Enfim. Uns 14 anos. Foi com meus quase 14 anos. Foi porque assim que eu fui para Jesus, passou uns 15 dias, eu fui batizada com o Espírito Santo. E eu comecei a falar em mistério, né? Achava que era coisa de louco, mas comecei a falar em mistério. Enfim, passou esse processo, fui liberta, da glória de Deus. Podia passar na frente do centro de macumba que eu não sentia nada mais. Pelo contrário, eu descobri o poder que Deus tem. Bom, falando assim em roubo, em perda, me roubaram um carro uma vez e, sim, a gente leva aquele choque, né? Depois eu fui na delegacia fazer o boletim e quando você chega na delegacia, sabe como demora demais. Falei, puxa, o ladrão já foi embora com o meu carro, desmontou, não consegui fazer o boletim ainda, mas tudo bem. Aí consegui fazer esse boletim, tinha, por incrível que pareça, tinha a Bandeirante, né? A Bandeirante estava fazendo uma reportagem na delegacia de Barueri sobre carro roubado. Aí eu fui todo, né? Eu falei, puxa vida, não, olha, a Bandeirante está ali, já vou falar lá que eu acabei de ser roubado o meu carro, então já vai ser Aí o cara malhado simplesmente, né, o cara que estava fazendo reportagem lá, falou, não, ninguém, nós estamos fazendo isso aqui só para cumprir tabela mesmo, isso aqui nem vai no ar. E eu, falei, então tem jeito, perdi o carro mesmo. Aí o escrivão ainda demorou ainda redigir lá o BO. Aí voltei para casa, isso aí foi no sábado, no domingo de manhã, a gente estava saindo. No sábado à noite a gente foi para a igreja, cheguei na igreja, a primeira coisa que eu fiz, eu não sou desse tipo de amaldiçoar ninguém, amaldiçoar ladrão principalmente. Entendeu? Eu já achei de maldição. Mas se o pastor começar a ficar amaldiçoando, os irmãos ficar, aí complica mais a situação do cara. Eu acho ainda ele, com todos os defeitos dele, não tô pagando pau para você não, ô vagabundo. Tem que... Ele falou vagabundo. Parecia que ele estava falando. Não, você não. Não, né? Você precisa de aceitar Jesus, tá? Agora ficou com medo agora, né? Mas não foi você, não. Falei para você. Então, ele não precisa, né? Não sei se vocês vão concordar comigo. Tem as réplicas e as tréplicas, né? Sim. Ele não precisa de ninguém mais para poder estar amaldiçoando, que já está vivendo debaixo da maldição. Então, nós, como cristãos, nós temos que liberar a bênção sobre a vida dele para que ele venha se converter, entendeu? Então, quando eu estava
no sábado à noite, cheguei na igreja, orei por ele, pedi aos irmãos, nós vamos orar por esse camarada aqui, ele não precisa de um carro, ele precisa de Jesus. Se você tiver Jesus, ele vai ter tudo na vida dele, né? Só que Jesus não tem problema com carro, não dá carro para ninguém, né? Aí fizemos isso, o pastor Altemar vai lembrar, quando nós estávamos pastoreando aqui no Morelá, aí os irmãos ficou assim, falando, vamos orar por esse camarada. Oramos, coloquei o joelho no chão lá, aí eu orei por ele, coloquei a grana dele diante do altar de Deus. Aí no domingo de manhã, eu estava saindo, nós estávamos saindo eu, minha esposa, minhas filhas, nós estávamos saindo para ir para a escola dominical, e foi uma pena, não tem carro, e não tinha aplicativo também nessa época, né? Era tudo muito difícil. Aí minha esposa pegou, quando estava no portão, minha esposa falou, bem, leva a chave do carro, você está com a chave do carro? Eu falei, não, então pega a chave do carro, porque nós vamos voltar de carro para casa. Eu falei, nós vamos voltar de carro para casa. Aí eu, né, voltei lá meio desanimadão, peguei a chave do carro, ainda bem que vem mais lembrança ainda, né? Aí fui embora para a escola dominical, peguei lá, orei de novo pelo ladrão, né? Vagabundo. Pelo vagabundo, orei, abençoei ele. Deus abençoe você, vagabundo. Vitória pra ele, Jesus. Oh, meu Deus. Esse sem o que fazer, né? Pô, você não tá trabalhando. Quem tá roubando é vagabundo. Tá trabalhando. Né? E eu tava trabalhando quando ele roubou o carro. Aí, tudo bem. E nisso, o meu celular, eu não sei, desligou. Eu queria deixar o celular ligado, mas não lembro de ter desligado o celular. Desligou lá e tudo bem. Aí, no período da escola dominical, acabou a escola dominical e lá ia saindo, o irmão falou assim, o irmão Flávio, Deus abençoe, quem sabe o irmão Flávio está nos assistindo, o irmão Flávio falou, pastor, vou te levar em casa. Falei, maravilha. Mas aquele sentimento, puxa vida, mas a esposa falou que eu ia voltar de carro, né? Aí quando chegou lá, ele encostou o carro dele, assim que ele encostou o carro dele, saiu. Aí tinha um irmão, que ele é guarda, um finado, hoje ele é falecido, irmão Donizete, bênção de Deus. Ele estava lá, ele é sobrinho do meu vizinho. Ele estava lá, parado lá com a viatura na frente da casa do meu vizinho. Aí minha esposa deu as características do carro para ele. Falou, irmão Donizete, ele é guarda civil, era na época guarda civil em Santana do Parnaíba. Aí minha esposa falou, irmão Donizete, então roubaram o nosso carro ontem, aqui em Barueri e tal, e deu as características do carro e tal. Falou, mano. Aí ele olhou assim, sério, então. Aí ele pegou e falou assim, vai ali pegar seu carro, nós acabamos de entregar ele ali na delegacia, entendeu? Aí, que quando prende Santana do Parnaíba, se o carro é daqui, traz pra cá. Se daqui prende lá, aquela vice-versa, né? Sim. Cheguei lá, o carro intacto. Até a gasolina, se o cara usou a gasolina, ele colocou outra, porque o mesmo tanto de gasolina estava no carro. Aí nesse meio tempo, o meu irmão vai para a igreja e aceita Jesus também. Meu irmão, que depois de mim, segundo mais velho, né? Vai para a igreja. Terceiro. Ele é o segundo. Eu nasci primeiro, depois dele. E ele vai para a igreja, aceita Jesus. E eu, um novo convertido, aí sim de fato convertido, né? Não tinha outro interesse a não ser Cristo. Estava lá, escola dominical, participando. Comecei a fazer várias perguntas para o pastor Antônio, que eu já gostava de ler, né? Então, aí o pastor Antônio falou assim, tem umas perguntas que não cabem na escola dominical. Não, ele falou assim, eu vou te mandar para um lugar. Para o seminário, cara. Novo convertido, eu tinha 18 anos, eu fui para o seminário. Sério? Ele fez a carta. Pô, abriu as inscrições, era final de ano, era setembro para outubro, ele falou, ano que vem... Ele já teve essa visão. Pastor Antônio, está assistindo aí, pode falar. Ele falou assim, ano que vem vai abrir inscrição lá no seminário, vou te mandar. Fiz a carta. Vai ter uma entrevista agora, no final do ano, lá no seminário.
entrevista primeiro. Eles não aceitavam muito o novo convertido no seminário, é difícil. Cara. Exatamente. E aí eu fui para essa entrevista, e é uma entrevista de Bíblia, cara. Uma sabatina. Fazia perguntas, se eu frequentava a escola dominical, eu perguntava sobre o versículo, o que eu entendia daquele texto, por que eu queria estudar, qual era, se eu sentia que eu tinha um chamado. E passei naquela entrevista. Passei na entrevista, fui pro seminário, cara, com 18 anos. Pô, tudo feliz, né? Sabe? Antes de começar o seminário, eu já tinha feito uma matrícula, estava tudo certo. Acontece uma tragédia na minha vida. Vocês não imaginam. Esse meu irmão, que tinha acabado de aceitar Jesus, era um belo dia de feriado, a gente trabalhava no mesmo lugar, supermercado. Só que supermercado você trabalha feriado, né? Jetão. E nesse dia, eu ia folgar e ele ia trabalhar. E ele falou assim pra mim, meu, preciso resolver uma coisa. Ele ia comprar um celular. E vamos tocar aí a folga? Eu falei, beleza, vai lá. Aí ele foi comprar o celular e eu trabalhei nesse dia. Trabalhei até meio-dia no mercado, até meio-dia, vim embora. Aí cheguei em casa e já tava com o celular e tal, tudo feliz. Aí os moleques chamaram ele pra jogar bola, à tarde. Não, esse foi no feriado. Aí passou no próximo final de semana, eu não vou lembrar agora exato. Mas assim, na sequência ele saiu pra jogar bola e não voltou mais. Aqui no Engenho Novo, ele tava jogando bola na escola. Da saída, ele tava vindo embora, sobe um carro, sai um cara dentro do carro e dispara 4 tiros no peito do meu irmão. 4 tiros. Foi fatal, ele morreu na vida. E aquilo foi um choque, cara. Porque eu era novo convertido. Eu tinha entendido o chamado de Deus pra minha vida. Eu tava indo pro seminário. E aí você recebe isso. Eu lembro como hoje, assim, eu tava em casa jantando, já era noite, já era umas 7 horas da noite. E chega um cara conhecido. Atiraram no seu irmão, cara. Vamos lá pro hospital. Eu joguei o prato assim, derrubei tudo. Falei, vamos. Montei na moto do cara e fui. E enquanto eu tava indo na moto, o cara falou assim. Eu perguntei, mas o que foi, cara? Foi grave? Aí o cara falou assim, não foi grave, foi só de raspão, mas o cara tava querendo me deixar tranquilo. Não é nada grave não, foi só de raspão. Aí eu já fiquei mais tranquilo. Só que quando eu cheguei aqui no hospital ali, na parte de emergência ali, eu entrei correndo. Cheguei primeiro com a minha mãe, eu fui de moto com o cara. Minha mãe veio atrás. E aí quando eu cheguei, eu lembro que eu olhei pela porta, assim, pela porta, eu vi. Meu irmão tava deitado em cima de uma cama, já sem roupa, só de cueca. Todo ensanguentado. Foi rápido. Não passou 5 minutos. O médico saiu. Falou o nome dele, Alex, né? Quem é? Tem algum parente aí do Alex? Eu vi. Igual eu, meu irmão. O cara tá falando. Foi isso que o médico falou. Cara, desabei ali na hora. Falou assim, seco. O médico é seco. Porque o médico tá acostumado, né, com isso. Então pra ele era só mais um que correu ali. Entendeu? Entregou e falou, ó, vai ali, leva os documentos ali. Meu mundo desabou ali. E aí, e a gente era muito, muito ligado. A gente trabalhava no mesmo lugar, sabe? Quando eu comprava, como eu gostava, ele gostava de pagode e eu de rock. A gente zoava um com o outro. Mas eu comprava um CD de rock, eu já ia mostrar pra ele. Ó, comprei esse. Ah, você gosta de pagode, sabe? A gente tirava o sarro um do outro. E quando eu recebi essa notícia, eu pensei na minha mãe. Porque ele era o mais apegado com a minha mãe. Sempre tem aquele filho mais apegado. Sim. Era ele. Ele era esse tipo de cara assim, ó. Domingo. Todo mundo jovem. Eu com 18, ele tinha 16 para 17. Vamos ali no parque, vamos dar um rolê para as menininhas lá e tal. Não, vou ficar com a minha mãe. Ele era esse, cara. Então eu falei, minha mãe vai sofrer demais. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou falar pra minha mãe isso quando ela chegar? E aí ela chega. E aí já dão a notícia, nem foi eu, já falaram, seu filho morreu. Minha mãe desabou, cara, ali. E aí nesse momento, eu questionei a Deus.
Foi o primeiro momento que eu questionei Deus na minha vida. Porque aí eu volto, abrindo parênteses aqui, e eu vou voltar para a responsabilidade de não se falar bobagem em cima do púlpito. Porque não tinha nem 15 dias antes desse acontecimento, alguém soltou a profecia pro meu irmão. E a gente que é novo, a gente vai questionar, não é o cara que profetizou a pessoa, mas a Deus. A pessoa de cima do púlpito apontou. Meu irmão tinha aceitado Jesus. Apontou assim. Eu estava sentado aqui e meu irmão estava na cadeira de trás. Aí uma pregadora apontou e falou: ei, você. Deus está dizendo que você vai ser um grande pregador. Deus vai te levar para muitos lugares. Você vai ser um grande pregador. E esse era o meu sonho. Minha motivação. E meu irmão estava atrás. Ela apontou e falou: para mim. Falou: não. Meu irmão, cara. Poxa, eu fiquei feliz. Poxa, meu irmão vai ser um grande pregador. Meu irmão ele sempre foi quietinho, não tinha jeito de ser. Claro que Deus pode fazer, né? Aí ela falou que não era eu, era ele. Aí quando o meu irmão morre, eu questionei quem? A profeta? Não. Deus. Oh, Deus, o senhor não disse que ele ia ser um grande pregador e agora tá assim? O que acontece? Que Deus é esse? Eu tô aqui, tô buscando a tua palavra, quero ser um grande pregador também, e o senhor faz isso? A partir de... Eu falei assim, e eu não só fui pensando, falando, e tinha um rapaz do meu lado, que trabalhava comigo no mercado, e com ele era nosso amigo. E eu falei em voz alta assim, a partir de hoje, e a minha mãe também estava, falei para minha mãe, mãe, a partir de hoje, a senhora lembra do Mazinho, bonzinho, bom filho, crente, morreu hoje. Falei isso para minha mãe. Não tem mais. A partir de hoje, eu vou atrás de quem fez isso com meu irmão e eu vou me vingar. Falei isso pra minha mãe. Não quero saber de Deus mais. Falei isso. E o cara que tava do meu lado falou: conta comigo. Desse jeito. E aí, fala. Tô curioso para saber o que aconteceu com... Qual o motivo de ter feito isso com o seu Eu irmão. vou te dizer. Mas a história tem mais coisa. Tem tempo, só? Eu tenho que ver com o dono do estúdio aí, se ele não quer fechar. Podcast, pô. O pessoal tá querendo saber mais? Vamos perguntar pro povo. O que acontece? Quando eu falei essas palavras, falei pra minha mãe. Cara. Minha mãe não era crente. Sim. Minha mãe ela começou a frequentar, mas ela não era crente. E ela via em mim um grande exemplo. Curioso, tá? Vai chegar, que eu acho que vai chegar um pouco. Vai. Aham. Vamos lá. Minha mãe falou: filho, por que você tá falando uma bobagem dessa? Minha mãe, que tinha acabado de perder um filho. Você é um homem de Deus. Você não deve nem falar isso, nem pensar nisso. Foi isso que ela falou pra mim. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser um grande homem de Deus. Não fale isso. Minha mãe falou. E aquilo foi como o próprio Deus falou. Não me questione. E aí eu caí de joelho. E pedi perdão na mesma hora para Deus. Falei: Senhor, o Senhor sabe da dor que eu estou sentindo agora. E a minha vontade é essa. De abandonar tudo. Mas pela tua misericórdia, Senhor, me segura. Não me deixa. Não me deixa sair do teu caminho. Eu passei a noite inteira chorando. O pastor Antônio estava comigo. A noite inteira. O problema também, Márcio, você tenta procurar entender o que aconteceu. Claro. Né? Ali você tá meio. Né, você tá boiando ali. Seu irmão tá ali, mas você tá. O que aconteceu? Por que fizeram isso com o meu irmão? Vamos chegar lá? É que a revolta, se você deixar a revolta te dominar, Eu quase deixei. é isso que você pensa mesmo. Você quer fazer a vingança mesmo. Eu quase deixei. E é automático, né? Porque é irmão. Ah. Isso é meado de quê? 98, sei lá? Não, agora já bem mais aqui. Eu tava já com 18, aí bater mais, que eu sou ruim.
Na época 2000, por aí. 2000 e pouco. 2003. Por aí. Não, 2002. Por aí. 2002. 2002. Foi na época da Copa do Brasil. 2002. 2002. Né? Foi no final. Ou foi no final de 2001 para 2002. Acho que foi isso. Né? E aí, o que aconteceu? No outro dia eu tava. Depois do culto, no outro dia, depois do velório e tal. Depois que meu irmão foi enterrado, no outro dia não, assim, no domingo, no seguinte, eu não lembro qual foi o dia, mas foi um dia da semana. No domingo seguinte, no sábado seguinte, eu estava no. Wagner, agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais técnica, vamos dizer assim. Eu queria saber, né, tenho a curiosidade de saber de você, qual a tua visão de igreja? Né? Minha visão de igreja. Sua visão de igreja. Fala pra gente aí. Então, minha visão de igreja, ela envolve também essa questão que eu falei há pouco, tenho orado por esse desejo. Eu falei para minha esposa assim, amor, eu tô lutando com um pensamento que eu não sei se é meu ou se é de Deus, e eu tô lutando com isso, mas eu não quero lutar mais, quero falar para você pra gente ver o que vai dar. Ela falou, não, fala, o que tá acontecendo? Eu falei assim, há dias Deus tem me incomodado para mim pensar, pastor Wagner, abrir uma igreja, né? E aí ela falou assim, poxa, se Deus está colocando isso no seu coração, vamos orar. E assim, eu achei que ela ia ficar um pouco surpresa, receptiva, um pouco resistente, mas não. Falou, não, vamos orar, se for da vontade de Deus vai acontecer, Deus vai dar a direção pra gente. E a gente, como eu falei, eu tô regando, tô em oração, né? E a minha visão sobre a igreja, visão de igreja, é uma visão, graças a Deus, uma visão bíblica, né? Porque o seminário, ele me ajudou nisso. Ele foi muito útil para mim nisso. Porque o seminário é uma bênção de Deus. Cara. Especialmente o Betel brasileiro, até divulga aqui para quem é pastor, líder e quiser conhecer. A gente tem uma extensão ali em Osasco também, mas o seminário ali na São Bento, dirigido ali pelo pastor Emanuel, um seminário que marcou a minha vida justamente nesse sentido. Por ser um seminário interdenominacional, ela me fez olhar para a igreja sem olhar de igreja, mas com olhar bíblico, entendeu? Sem que a igreja local interferisse na minha percepção sobre a igreja. Então, a percepção que eu tenho de igreja é uma percepção bíblica. Então, quando eu penso em igreja, eu penso na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre igreja? O que a Bíblia ela espera de uma igreja? E eu já li muitos livros sobre igreja e acredito que o fundamento da igreja é o fundamento dos apóstolos, né? Principalmente ali em Atos, capítulo 2, quando a igreja estava se desenvolvendo. E um princípio que eu acho muito legal ali é que os irmãos viviam em comunhão e repartir dos pães, e sobre a doutrina dos apóstolos, né? Que doutrina era essa? A doutrina de Cristo, a doutrina do Evangelho, aquilo que os profetas falaram, aquilo que Moisés falou, aquilo que se concretizou em Cristo Jesus. E então, assim, a visão de igreja que eu tenho hoje é uma visão de igreja cristocênica, apostólica, né? Acredito que a igreja ela deve dar testemunho, né? Não é uma igreja teórica, uma igreja religiosa em que está apenas preocupado com o crente que vai para o culto e nada mais, e se ele está dando dízimo e oferta. Não. A visão da igreja bíblica é uma visão de igreja que acompanha os frutos. É uma igreja que está preocupada em saber se você está dando frutos dignos de arrependimento, né? Se você está sendo um marido melhor, se você está sendo um filho melhor. Então, igreja, ela tem que buscar isso. O fato de você dar bons frutos, porque quando eu cobro isso da igreja na perspectiva bíblica, eu não sou um cara legalista, um cara que só estou lá e um fariseu que ensina as pessoas a fazer o certo, mas não faz. Não, quando eu prego o evangelho ele tem essa função, ele é como um leão, e quando gruda na presa, ele só solta quando a presa está totalmente rendida, sabe? Então o evangelho ele faz essa transformação, ele faz essa mudança. Só que esse evangelho,
ele não pode ser um evangelho poderoso para quem está ouvindo. Ele tem que ser um evangelho poderoso para quem está pregando. Que é isso que Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, assim, o evangelho é isso, ele é poderoso. Mas quando que ele é poderoso? Quando eu sou testemunha disso. Quando a minha vida não está no eixo, meu amigo, você pode ser o cara PhD, o mestre, o doutor, o cara que estudou várias leis, que estudou a Bíblia de ponta. Se você não tem testemunho cristão, não adianta, porque o poder de Deus está no evangelho, o evangelho vivido, o evangelho praticado, o evangelho que é perceptível, entendeu? É um evangelho que não é forçado. Eu venho aqui e você vê, poxa, esse cara aí tem alguma coisa de Deus. Mas quando eu chego lá em casa, a minha esposa confirma isso. Poxa, de fato, o meu marido é um homem de Deus. Agora, quando eu saio daqui e deixo esse ar de... poxa, ele é um homem de Deus, mas chega lá em casa, meu filho não quer ver eu chegando em casa. Minha esposa não quer. Tomara que ele continue nesse podcast aí até... Não, é alguém que está lá... Eu sei que alguém está me esperando lá com maior alegria, com maior amor, entendeu? O evangelho é isso. Igreja, para mim, é isso, entendeu? Uma igreja que está preocupada com os membros, que não é preocupado com... será que é certo fazer tatuagem? Será que é certo ouvir música secular? Não é isso, o evangelho não é isso, cara. O evangelho é Cristo, cara. Sabe, o evangelho é você ser um bom filho, que honra pai e mãe, que honra sua esposa, que honra seus filhos, que ensina o evangelho para eles, entendeu? Está muito além do que eu posso e não posso fazer. Até porque quando você se converte, não existe mais aquele negócio do santo e profano. Tudo é santo, cara. Tudo que você faz agora é santificado. Se você pega seu celular, é um celular santo. Agora, o fato de você saber o que está passando pelo celular já é uma questão de caráter sua, entendeu? Mas que as pessoas estão te vendo como um santo, tá. Entendeu? Se você tem características, frutos de um santo, eu não sei, mas que se você diz que é cristão, a Bíblia diz que você é um santo. Pelos irmãos, né, da igreja. Converti na igreja presbiteriana no ano de 1981 para 82, mais ou menos esse meado, aceitei Jesus como meu único Salvador. E em 86 eu vim para São Paulo, no ano de 1986, no dia 6 de fevereiro de 1986, cheguei aqui para São Paulo. E cheguei aqui e fiquei conhecendo a minha cara metade, né? Ela deve estar ouvindo lá, ela gosta que eu conte essa história, que ela se sente toda, né? A bicha chata. Foi difícil. Mas foi difícil, né? Aí sofri, gente, eu quero fazer aqui um desabafo. Sofri tanto preconceito aqui em São Paulo. Tanto. Você é mineiro? Sim, eu não sei se é por ser mineiro, sei lá, por ser de fora, ou por ser um cara até muito jovem, né? Então as pessoas, eu fui muito discriminado. Muito discriminado. Um segredinho para dentro das igrejas, tá? Foi fora da igreja, foi dentro das igrejas. Sofri muita discriminação de pessoas. Pra vocês terem ideia, quando eu cheguei aqui, eu já contei isso, eu quero ter de novo. Por que você conta isso sobre eu sou liberto disso, eu conto isso para servir de exemplo para outras pessoas. Exatamente. Quando eu cheguei aqui, no ano de 1986, que eu cheguei na igreja, não vou falar o nome da igreja, porque é chato. Aí, cheguei na igreja, eu cheguei com mais 4 rapazes, comigo 5, que eu sempre tive esse ministério voltado para evangelismo, fazer discipulado, e eu vim para poder trabalhar no acabamento de um prédio aqui na Alameda Rio Negro, no Alphaville, vou até falar aqui o nome, Hotel Ligo Benfield, trás do Banco Itaú. Eu ajudei no acabamento daquele prédio. Eu vim para ficar 4 meses, estou até hoje, faz 40 anos aqui. Ali eu evangelizava ali os rapazes, né? Então, jovem, evangelizar jovem é coisa deliciosa. Por isso que até um conselho aí para a nossa juventude de hoje, invista, né, o teu ministério aí em evangelizar, em discipular jovens, né, da sua faixa de idade, que é gostoso demais. E eu fui com esses rapazes para a igreja.
quando eu cheguei na igreja, eu perguntei pelo pastor, porque em Minas, a gente era muito próximo do pastor, mas muito próximo mesmo. Você chegava na igreja, uma igreja, não era uma igreja grande, mas... então a gente era muito acolhido pelo pastor. Ao passo que tem igreja aqui com certos números de membros que o pastor nem conhece os membros, né? Sim. Então eu cheguei aqui numa igreja grande, vou perguntar pelo pastor. No que eu pergunto pelo pastor, 5 caras, desconhecidos, jovem, né? Esse jeitão meio, né? Aí já pensou que a gente era marginal, chamou a polícia para nós, né? Chamou logo a polícia de cara. Falou que nós queríamos matar o pastor, que não sei vai. Mas você estava sozinho? Não, estava com os 4 rapazes. Para dar glória a Deus, chegou lá. Não, mas graças a Deus, né? Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Eu acho apaixonado mesmo por Deus. Deus é magnífico. Deus cuida da gente. Que assim que eu saí, a polícia chegou. Me contaram depois de um ano. E só não fui preso mais esses rapazes, porque eu não fui enquadrado mais esses rapazes. Lógico que a gente ia preso, porque ninguém conhecia a gente ali. A gente não morava aqui. Os rapazes eram do norte, uns, outros eram do Rio de Janeiro, e falação de gíria, o carioca não fala gíria, né? É tão bonito, né, o carioca, legal. Então, esses rapazes, alguns deles realmente eram usuários, né? E ainda até trabalha naquele processo de recuperação, então ia valer mais a palavra dos irmãos da igreja, que não nos conhecia, que não sabia quem era nós, e principalmente a palavra de quem chamou a polícia, que esse camarada era até o sargento do exército, que chamou a polícia pra gente. Não vou falar o nome dele aqui, mas ele era um sargento. A gente encana. Só que a polícia não conseguiu nos achar. Nós conseguimos sair do culto sem e foi embora. Aí chegava na igreja, eu via as pessoas, aí voltei, aí os rapazes, alguns foi dispersando, não foi mais para a igreja, mas lógico, sem saber, né? Mas eu continuei indo, que aliás, era a minha igreja que congregava em Minas, era o ministério que eu congregava lá em Minas, eu achei que... Aqui você achou onde o ministério lá de Minas? Você achou aqui em São Paulo? Que região que é? Aqui na Vila Porto mesmo. Na Vila Porto? Vou falar Quadrangular, Evangelho Quadrangular. Eu aprendi muito esse ministério. Então eu via que as pessoas sempre me tratavam com, assim, aquele jeitinho, entendeu? Sempre jogando de lado, mas devido isso aí. Quer dizer, fez mau juízo de mim. Pra vocês terem ideia da gravidade do negócio, que depois de um ano, tá? Eu tinha casado, de um ano. Essa pessoa que chamou a polícia para mim foi lá em casa pedir perdão. Eu tinha casado, tinha um ano já, minha esposa estava grávida. Aí foi lá me pedir perdão porque fez mau juízo de mim, e além do mais, ele fazia motim, ia lá na casa do meu sogro falar para não deixar a minha mulher casar comigo, porque eu era marginal quando eu estava namorando com ela, que eu era um marginal. Então ele falou e confessou tudo isso. Eu louvo a Deus por isso, né? Eu conto isso aí para mim, não vai descer, mas para as pessoas aprenderem a fazer Preconceito. Né? Exatamente, um preconceito, entendeu? Tem formar uma concepção errada da pessoa. E aí bom, até se deu. Cheguei para aqui no ano de 1900, como eu já disse, casei em 89. Como é que você conheceu é uma história bonita, rapaz. Conta essa história. Pode contar essa história? Pode. Você quer saber demais, né? Mas eu conto. Aí eu conheci a minha esposa, né? A pastora Lenita. Até então, na época, ela era líder da juventude. Né? Lá na igreja. Na Quadrangular. Então, ela era uma excelente... Você tinha quantos anos, pastor? Era uma excelente líder. Eu estava aí já com meus 24 anos, 25 anos, por aí. 25 anos. E aí eu conheci ela, a gente começou. Não. Coraçãozinho aqui, ó. Tem mandou aí já um monte de coração. Mandou, é apaixonado. Eu não sei, eu amo essa mulher demais. Né? De montão mesmo. Se eu faço declaração, essa é uma cumplicidade muito grande, né? Uma
cumplicidade muito grande da gente. Para mim, eu volto a dizer, para mim, é a mulher mais incrível. Gente boa ela. Eu tive o prazer de conhecer gente boa, educada. Graças a Deus. Quando eu conheci o pastor, eu tava já almoçando lá. Lá em casa, sim. Lá em casa ele não tem... Já almoçou, né? Isso aí, já frequentou o nosso ministério há muito tempo. Então, aí, tá. Conheci ela, foi um trabalho legal, regado de oração, que até dá esse conselho hoje, né, para nossa juventude, que foi através de oração. Então, eu costumo dizer que a gente, o cristão, ele deve orar para depois namorar. Né? Não é namorar para depois orar. Não. Tá? Vamos namorar e a gente ora. Não. Ora primeiro, depois namora. Então, ora, depois namora. Então, nós fizemos aí um plano, um projeto diante de Deus de estar com 30 dias de oração. E nesses 30 dias, Deus confirmou. Lógico que teve uma resistência da parte dela, mas eu sempre fui muito convicto, né, da vontade de Deus, da resposta de Deus para a minha vida. Eu falei, não, para de besteira, você está voando. Deus já falou que é você mesmo e acabou. E acabou. Deus já confirmou. Não, mas não sei o que nada. Vamos lá, que já vou falar com o seu pai. Não, vamos lá, vou falar com ele já e tal. Então, é uma coisa engraçada. E quando eu fui falar com o sogro, pedir a mão dela, eu já estava com a metade dos móveis comprados. Entendeu? Não vou correr o risco de falar que E não tem... o homem era bravo? Pastor? Como é que era o nome dele? Ele está até internado, coitado. Então, depois eu vou morar por ele. Mas está bem melhor, graças a Deus. Irmão Jesus. Vai ter que ser bravo. Irmão Jesus Marcos. Eu costumo dizer que eu não gosto do meu genro. E ele nem existe ainda. Minha filha tem 10 anos, eu já não gosto dele. Já tá com raiva dele. Vixe, não quero nem que ele chegue perto de casa. Tá Vai vendo? chegar. Vai ter que ser bravo, ué. Cuidado, o genro do... Não, mas naquela época, né, os negócios eram mais, Sim. né? Então. O negócio era firme, o negócio era o cara chegar... Ixi, o cara tinha... E assim... conta aí. Mas assim, eu vi, assim, teve aquela resistência, mas eu cheguei lá lendo lá um versículo de Cantares, que é o Cantares 8:5, né? Cheguei lendo, já li para ele ali e tal, aí pedi a mão dela em casamento. Porque Direto? Não, em casamento, em namoro, né, e tal. Quer dizer, houve aquela resistência, mas aquela barreira foi quebrando, foi me conhecendo, ele exortou muito ela, cuidado com esse camarada tem outra família, esse camarada quer te enrolar. Vem de mim. O sargento falou. Exatamente, já tinha negro no ouvido dele, com certeza. Aí, mas por que isso? Assim, eu quebrei o protocolo do pessoal, né, que o pessoal não tinha esse negócio. Aliás, até hoje, não tem essa mania, você vai namorar, você vai lá conhecer a família da moça, né? Conhecer o pai, pedir a mão do pai. Tá? Não tem, vamos namorar aqui e tal. Até que nas igrejas tem isso. Vou falar aqui para os irmãos, em nome de Jesus. Então você que está de olho numa menina aí, ora. Vai conhecer os pais dela. É muito importante isso. Né? Vai falar com os pais que esse relacionamento, né, logo de início com a família, isso é maravilhoso. Eu digo, hoje eu tenho uma boa convivência, né? E até pauto isso aí dentro do relacionamento que eu tenho com a família da minha esposa, entendeu? Não somos de estar grudado, tá? Mas sempre respeitando o espaço, o direito de cada um. Então isso aí que dá uma estrutura para a gente. Hoje eu estou com 32 anos, já estou caminhando para 33 anos, casado, costumo dizer sempre isso aí. Que nós respeitamos muito, né? Um ou outro, uma cumplicidade muito grande um com o outro, e é o que leva a gente a viver tanto tempo assim. Então, essa história aí da minha conversão, namoro, casamento. Hoje sou pai de 2 filhas. Rosi, me diz uma coisa. Aí você
passou por esse momento, né? Veio para cá já nesse sentido. Mas quando chegou aqui, primeiro, como que foi chegar aqui em São Paulo? Né? Porque você está no interior da Bahia, chega aqui em São Paulo, essa loucura, né? Terra da garoa. Como foi chegar aqui em São Paulo? Gente, chegar aqui em São Paulo começou pela dificuldade para ver onde a minha mãe estava, né? Porque eu fui para casa de um tio meu. E não tinha telefone, né? Não tem essas coisas que hoje tem. Então eu fiquei na casa deles. Quando eu fiquei na casa deles, lá na Bahia, nós tomamos banho como, gente? Com baldinho. Ou na fonte. Não tinha chuveiro. Hoje tem. Hoje eu vou para lá, tem chuveiro, tem energia. Mas não tinha. Era candeeiro. Né? A água era esquentada quando estava muito frio. Enfim. Cheguei aqui e não sabia nada. Não sabia nem usar um banheiro, um sanitário. Não sabia. Quem me ensinou tudo? A minha tia e meu tio, que eu louvo a Deus. Pra vocês terem ideia, que não é vergonha para mim nenhuma, eu cheguei a fazer minhas necessidades no ralo, porque eu não sabia o que era aquilo. Eu me assustava de olhar que via aquele negocinho que tinha água dentro. Ah, meu Deus, mas o que é isso aqui? Até ela descobrir e me ensinar, né? Todas as necessidades. Enfim. E fui aprendendo, que era um chuveiro. Eu ia para dentro do banheiro, o que eu fazia? Eu falava assim, meu Deus, como? Aí ela veio um dia, ligou, e eu ficava lá procurando, exatamente, procurando a bendita canequinha ou o balde. E aí eu lembro que eu olhei assim e falei, nossa, além de tudo, eu tinha uma dificuldade muito grande com água. Por quê? Porque eu era uma criança que, além de tudo, eu não podia ver água, porque eu caía, geralmente, na fonte. E aí, segundo, né, até uma tia minha que geralmente me tirava de dentro d'água, eu tinha algo com a Iemanjá. Então, assim, essas coisas eram muito real na minha vida, né? Eu vivi isso quando criança. E ela realmente me tirava de dentro d'água. Enfim, eu tinha muito medo do chuveiro. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu sofri demais. E eu falava pra mãe, eu tenho medo de tomar banho no chuveiro. Então, o que eu fazia? Eu pegava, literalmente, o chuveiro ligava, eu pegava a água e ia jogando. Jogando mesmo. Sim. Então, eu tinha dificuldade para lavar banheiro, para lavar o cabelo, ainda bem que é pouco. Tinha dificuldade para tomar banho. Eu sofri demais quando eu cheguei aqui. Mas passou. Quando eu vim para casa da minha mãe, que eu descobri, nós vimos tudo bonitinho, era um cômodo que devia ser esse tamanho aqui. Para 8 pessoas. Para 8 pessoas. De favor, não tinha banheiro dentro. Era o banheiro de favor da minha prima, que nós louvamos a Deus. Vou até mandar para ela esse vídeo, porque ela fez parte da nossa história para nós chegarmos onde nós chegamos. Então, eu louvo muito a Deus. Nós a chamamos de Procídia. Eu até hoje não sei o nome dela verdadeiro, mas eu te amo muito e sou muito grata a Deus por tudo que você fez por nós. Ela realmente foi ponte quando nós chegamos. Foi ela que encorajou minha mãe. Você vai ficar aqui e nós vamos comprar. Fomos depois para um barraquinho. Mas ficamos nesse lugar por um bom tempo, com 6 crianças, né? Minha mãe ficou. Com mais, meu pai e ela dava 8 pessoas. E depois ainda tivemos meu tio que veio morar com a gente. Resumindo, gente, não foi nada fácil, mas estamos aqui. O Senhor foi nos agraciando, né? Como tem até hoje. E ainda sem conhecer Jesus, né? Sem conhecer Jesus. Rose, você está falando aí que tinha problema com água. Sim. Isso era essa dificuldade que você falou que encontrou quando você veio para cá, mas como é que era isso? Não estou querendo buscar o velho eu, não, nada disso. Não, mas eu tô te entendendo. O que eu tinha, pessoal, até para ficar claro para eles, eu tinha medo de eu entrar e literalmente me afogar dentro, debaixo da água. Como eu tinha a sensação de 3 vezes ter caído realmente no riacho. No rio, já aconteceu. E eu ficar realmente para achar que eu vou morrer debaixo d'água. Então, me afogando. Tanto que quando meu filho nasceu foi que realmente eu fui para a praia, né? E aí eu descobri que tudo aquilo realmente tinha sido curado, porque eu não tenho medo até hoje. Fui para Maceió esses dias. Como ela vivia bem no interior, né? Quando não tinha tecnologia nenhuma. Não, nenhuma. Para ela, um chuveiro era muita tecnologia, né? Era demais. E assim, era como se fosse aquele tanque de água que nós tínhamos no interior. Você entendeu? E aí eu tinha medo de ficar debaixo dele. E qual que é as delícias lá do sertão? Gostoso. Você gostava que quando alguém te oferece hoje?
Nossa, é o que eu gosto. Os paulistas, não, por incrível que pareça, eu não gosto de acarajé. Você acredita? Eu nunca nem experimentei uma acarajé. Como é que não gosta? O negócio... Sério, porque lá tem muita história, né, do acarajé. Então, Que tipo de história, mais ou menos, assim, que você relembra? por exemplo, era consagrado. Interessante, nós íamos para receber, né, acabávamos recebendo, mas eles não tinham esse hábito de comer porque era consagrado, né? Lá o acarajé é tudo consagrado. É muito difícil ter algum lugar que não. Mas aí você tem a cabeça agora, alguma coisa que você lembra? Sim, então, por isso que eu falei, os paulistas se assustam. Por exemplo, gosto de fato. Quê? Ai, gente, é uma delícia. Como Fato é que de é o nome? boi. Fato mesmo, literalmente fato. Essas tripa. Mas aí é aquela que... Ah, então é a famosa tripa, né? Tripa. Mas que põe lá pra pendurar, pra secar e depois Não, eu fritar, gosto, tanto faz. Eu gosto dela fresca e gosto dela frita. Ou assada. Não, isso aí é verdade. Uma farofinha. O meu avô- Paulista ali, os paulistas. Eu não sei se é porco, e porco também, né? Então tu entende. Porco também, né? Porco também precisa... Sim, eu já não gosto da de porco, não. Gosto da de carne mesmo, de boi. Eu sei, eu lembro Mas o pessoal quando come. eu era... Eu passei por algumas igrejas batistas, né, nesse período, né? Eu voltei para a Igreja Batista do Edu Chaves. Durante o meu período de seminário, eu fui para a Igreja Batista da Vila Salete, na Zona Leste. E aí depois, pela proximidade, eu já morava em Osasco na época, eu fui ordenado especificamente, efetivamente, na Igreja Batista no Parque Jandaia, que é aqui em Carapicuíba, né? E aí a igreja que eu assumi como pastor mesmo, titular, foi a central em Carapicuíba. Esse processo, para mim, assim, foi muito natural, foi um processo que as igrejas foram confirmando a cada passo que a gente dava. E eu acho assim que talvez uma das coisas que me ajudaram no ministério foi a minha experiência no meio pentecostal. No meio pentecostal, a gente passa por coisas, tanto positivas quanto negativas, que marcam muito. Né? E eu acho assim, Lu, principalmente você que também conhece esses dois lados, existe coisas muito boas de um lado e coisas muito boas de outro. Sim. Que se a gente pudesse juntar só as coisas boas de ambos os lados, seria a igreja perfeita. Né? Seria a igreja perfeita. Só que, infelizmente, de um lado tem coisas boas e não tão boas, e do outro lado também. Né? Como a gente comentou, acho que foi com o pastor Nabor, que o Lutero não queria abrir uma igreja. Não. Ele só queria corrigir algumas coisas que ele encontrou erros. Ele queria reformar, tanto que é chamado de reforma, né? Exatamente. Ele não queria criar uma outra vertente do cristianismo, né? Mas acaba que, assim, o meio pentecostal, até falando um pouco disso, eu diria, ele é um fenômeno, principalmente na América Latina. Ele é um fenômeno, assim, maravilhoso dentro do cristianismo. Porque não tem como a gente falar de cristianismo, principalmente no Brasil, sem falar do meio pentecostal, porque no Brasil, de cada 4 crentes, 3 são pentecostais. Então, assim, você está falando do segmento evangélico que mais alcançou gente. E eu diria que ele alcançou muita gente, principalmente porque ele é a cara do Brasil. Eu falo principalmente da Assembleia de Deus, que é onde eu tive mais experiência. A Assembleia de Deus é a cara do Brasil. A Assembleia de Deus, Deus criou a Assembleia de Deus para o Brasil. O Brasil, ele tem esse jeito, a Assembleia de Deus, de ser. E isso é muito bom, porque alcançou muita gente, Sim. e alcança muita gente. Você vai numa Assembleia de Deus hoje, tem lá 150 pessoas dentro da igreja, 100 pessoas. Você volta lá um ano depois, a igreja está igualmente cheia, mas com outras 130. Sim. 20 permaneceram do ano anterior e 120 mudaram. Sim. E ela alcança, ela tem esse poder de alcance da população, principalmente que eu acho que é o oposto dos batistas, Saulo. Exatamente o grande forte do meio pentecostal é o que os batistas não têm, que é a agilidade em agregar as pessoas. Então, por exemplo... Exatamente, os reformados em geral, né? O meio tradicional que a gente chama no Brasil, né?
Porque, por exemplo, o cara chega na Assembleia de Deus num dia, ele se converteu num dia, aí na outra semana ele passa lá na Colômbia e compra um terno. Vai para a igreja, né? Divide em várias parcelas. No domingo ele está alinhado. Até então ele nunca tinha vestido uma roupa decente na vida, né? E aí ele está lá alinhado. Inclusive hoje eu cheguei com o botão aberto e só não mandou fechar. Ele é assembleano raiz, né? Já mandou... Eu venho até com uma camisa por baixo, caso abra um botão aqui, né? Aí ele não precisa nem da Sheila aqui, então, o salvo já tá... Aí ele tá alinhado lá. Tá na igreja com a Bíblia na mão, comprou uma Bíblia nova e tá indo lá na igreja, e aquilo já dá um sentimento de pertencimento, algo de dignidade. Uma semana depois, o pastor dá uma oportunidade para ele. E ele, iletrado, indouto, ele vai lá e fala, Senhor, meu pastor, nada me faltará, meus irmãos, eu quero, Pai do Senhor, quero dizer que Deus é muito bom e que Ele é o nosso pastor. E a igreja, amém, glória a Deus, aleluia. É assim mesmo, viu? Eu acho que até hoje continua. E isso, daí no outro dia ele falou, puxa, mas que legal você ler a palavra e falar e as pessoas ouvirem, e ele vai tentar, na medida que ele pode, estudar e se aprofundar, e vai tentar continuar pregando, e vai tentar continuar falando, e isso vai trazer para ele algo muito bom, e daqui 1 ano ele já é, às vezes, um diácono, às vezes um presbítero, 2 anos, 3 anos, 4 anos ele é um pastor, né? E isso não acontece numa igreja tradicional. Igreja tradicional, né, o cara tem que ser chamado pela igreja, tem que estudar, tem que fazer o curso, tem que passar concílio, tudo mais. Então, assim, são muitas coisas. E o brasileiro ama esse tipo de coisa mais rápida, mais direta. E se a gente for olhar historicamente na igreja, sim, a igreja foi construída por muita gente estudada, mas também por muita gente iletrada. Né? Os apóstolos, por exemplo, Pedro, se você olhar o grego da escrita da carta de Pedro, é muito menos rebuscado do que o Evangelho de Lucas, por exemplo, que é muito mais elaborado, muito mais culto, porque ele era um indouto, mas ele foi um líder da igreja. E aí, mesmo o senhorzinho lá que tem o terninho lá, e que vai, prega, e Deus abençoa, e Deus fala através dele, né? O outro não tem o dom da palavra, mas começa a cantar. E aí pega lá o playback lá no YouTube e começa a cantar o pandeiro, e vai e prega, o pastor dá oportunidade, é irmãzinho, irmãozinho, no outro dia está no grupo da mocidade, ou está no grupo das irmãs, ou está no grupo, enfim, algum grupo da igreja. Isso causa pertencimento à igreja. A igreja de Cristo é pertencer. Então isso é muito bom no meio pentecostal. Lógico, eu vou falar só das coisas boas até aqui. No meio tradicional, a gente não tem isso. É uma outra visão de igreja. É lógico, uma visão muito mais, na minha opinião, que se aprofunda na palavra, que as pessoas valorizam o estudo da palavra, né? E por isso, por exemplo, até minha mãe brinca, que minha mãe é assembleana, fala, credo menino, todo domingo você prega na igreja, você tem que dar oportunidade para outros irmãos pregar. Porque na assembleia é assim, o pastor não prega. Eu falei, mãe, se eu ficar um domingo sem pregar na minha igreja, no segundo os irmãos já me levam no meu nome para a assembleia já. Para a assembleia é o agrupamento da igreja onde se decidem as coisas. Porque assim, o pastor está lá para pregar, a igreja está lá para receber do pastor. Então, e aí o que aconteceu na minha vida, no meu ministério, foi de olhar um pouco coisas boas do meio pentecostal. E também, não que eu seja um pentecostal, eu nunca fui pentecostal, nem quando eu estava no meio pentecostal. Mas trazer algumas coisas do meio pentecostal que tentam trazer esse pertencimento. E o meu ministério foi marcado, principalmente na Central em Carapicuíba, por receber muitas pessoas advindas, oriundas do meio pentecostal. Chegou um momento da igreja, Saulo, que o Luciano é testemunha disso, que 70% da igreja tinha vindo do meio pentecostal. Eram ex-pentecostais que não queriam continuar sendo pentecostal, mas estavam ali porque se identificaram com um pastor que esse jeito desse pastor aí não me é tão estranho. Né? Não é um pastor aquele tradicional, da moda antiga. Ele é meio parecido com algo que eu já conheço.
né? Com algo que eu já tenho alguma familiaridade. E isso acabou sendo muito benéfico no meu ministério, né? Na minha vida, na minha caminhada cristã. Porque hoje, se você me mandar para uma igreja pentecostal pregar, eu vou pregar. Vou pregar na igreja. E numa tradicional, eu já sou um pastor tradicional, digamos assim. Então, eu consigo transitar nesses dois meios, porque entendo que ambos foram chamados por Deus para atingir pessoas diferentes, de gostos diferentes, de características diferentes, mas todas elas são salvas e remidas pelo sangue de Jesus e vão morar no mesmo céu. E essa quebra desse muro é muito importante, porque sempre o tradicional olhando o pentecostal como um crente inferiorizado, talvez por, sei lá, por ser uma raiz muito recente do cristianismo. E o pentecostal olha o tradicional, não fala em línguas, então não é um crente. E eu consigo trazer os dois ambientes e conseguir, gente, a gente é um irmão em Cristo, a gente vai morar no mesmo céu, e a gente tem que conviver, tem que viver juntos, e pode ser que realmente pessoas estão lá e acabam não se identificando, vindo para cá, ou gente indo de cá para lá. Amém, glória a Deus. É Deus que está chamando todos. O importante é ficar firme nos pés do Senhor. Inicialmente eu quis ser militar. Essa foi a primeira vertente. Meu sonho, de fato, era ser um policial militar ou um oficial da polícia militar. E o pai do senhor era muito rígido? Muito rígido. Assim, uma educação rígida. Característica militar, né? Assim, Quando ele chegava em casa, é quase isso. Não nesse ponto, mas se eu chegasse em casa da escola, por exemplo, chegava da quinto ano, né? Da quinta, isso eu lembro bem, a quinta série, a sexta série, eu era revistado, né? Literalmente, passava para entrar dentro de casa, a gente sofria meio que uma revista. Ele olhava os bolsos, né? Ele olhava as mochilas para ver se tinha droga, para ver se tinha alguma coisa ilícita nesse sentido. Assim, é uma preocupação de pai, né? A realidade que ele vivenciava da violência era muito grande e ele não conseguia desassociar. Ilhéus é perigoso? Violento? Ainda é. Ilhéus é uma cidade tranquila, mas tem a sua criminalidade como qualquer outra cidade, né? Daí a preocupação dele. Um outro ponto é que ele se tornou alcoólatra, né? Assim, não um alcoólatra assumido, mas com sérios problemas de bebida. Então foi uma infância marcada também por um pai que muitas vezes chegava em casa bêbado e gerava um terror para os filhos, né? Para nós, de vê-lo naquela condição. E por quê? Porque estava armado, né? Né? Uma coisa é você ter um bêbado em casa. Uma coisa é você ter um bêbado que tem uma arma. Então, e isso, de alguma forma, foi uma das vertentes que me fez buscar a religião. Né? A busca pela religião foi exatamente uma tentativa meio que interna de solucionar aquele problema familiar. Né? E aí a igreja passou a ser um refúgio. Né? Estar na igreja me fazia muito bem. Né? Estar na novena, estar na missa, participar da Eucaristia, participar da mesa, discussão em latim com o padre, discussão em latim com aqueles mais vocacionados dentro da igreja. Já havia outros seminaristas. Então, foi uma fuga. Na realidade, eu vejo hoje como, de fato, busquei na religião o sentimento paterno que talvez eu não tivesse em casa. Interessante, porque geralmente o pessoal vai na contramão, né? Vai. Quer dizer, o senhor foi na contramão, porque a ideia da juventude é se revoltar e ficar rebelde, né? Isso. O senhor procurou a paz. Não, mas não foi sempre a paz, né? A gente precisa retroagir um pouquinho, né? A primeira reação realmente foi uma reação violenta. Foi uma reação de rebeldia, né? Dentro da escola, eu lembro bem disso, a quinta série foi um ano, os 12, 13 anos foi um ano muito vertente, foi um ano que eu reprovei, é uma época que se reprovava, né? E né? Havia reprovação, né? E eu lembro bem que foi um ano que eu dei muito, eu ia muito para a diretoria, por conta de brigas,
Você brigava muito? Eu brigava, né? Brigava. Mas brigava de discutir ou de sair na mão? Não, aquela rodinha e todo mundo gritando, né? Pega, tá. pega. Aquela... Com esse tamanho todo do senhor aí. Pois é, né? Não, apanhava mais do que mala velha, Mas né? por ser filho de militar, aí o senhor forgava mesmo ou não? Como é que era? Forgava bastante, né? O fato de ser filho de militar e ter uma certa popularidade dentro da escola gerava amigos, né? Então os amigos se protegem, né? Havia essas relações. Então esse foi o primeiro momento. O primeiro momento realmente foi E porque o catolicismo, com todo respeito aos católicos, ele te dá uma postura social onde você consegue ser um cristão e ao mesmo tempo ter uma vida normal na sociedade. Assim, o jovem, e eu lembro bem, nós uma vez saímos de uma missa e os dois coroinhas estavam se pegando lá fora. Né? Quando entrou pra dentro, todo mundo era santo. Todo mundo era santo, então existia... Não, que está na época, eu preciso perguntar pro senhor, estava se pegando na porrada? Da porrada, Ah, da tá. porrada. Essa pergunta porque... Senão tem que explicar, né? Tem que se explicar. Estavam lá brigando, né? Com o pessoal se separando, enfim. Então, a religião católica, ela dava essa vertente para o jovem, principalmente um adolescente. Sim, aquela postura paterna de um pai que bebia, né, e de uma mãe que sofria com a bebida, naturalmente gerou algumas rebeliões, né, algumas visões de rebeldia. Mas não a ponto de ir para uma droga, a ponto de ir para uma amizade descontrolada, descompensada. Mas a igreja teve uma formação importante, né? Os amigos da igreja eram amigos que tinham ideais, né? Estudavam a Bíblia, tinham peças teatrais. Então, nós tínhamos uma banda dentro da igreja católica, tinha um grupo de jovens com mais de 70 jovens. Era uma igreja muito forte. E tinha um líder muito carismático. Ô Luizinho, fala pra gente aí o dia que você tomou um tiro. Rapaz, Aí tô falando, gente? Então, porque assim... Eu tô falando pra vocês, esse homem aqui... Não, pior que assim, gente, não é causos, não é caos, não. Minha família tá na rede, tá? Tem gente que inventa muitas histórias, né? Mas eu lembro, foi logo quando eu comprei minha casa aqui de Carapuíba. Nós morávamos em Itapevi, rapaz, um trânsito na Castelo Branco. E eu desviei pro Carapuíba, pegar a Estrada Velha. E por aquilo que pareça, irmão, eu senti que não era pra fazer, Luciano. Sabe quando você sai? Não, por que eu saí da Castelo? Sabe, você já teve essa sensação? Não era pra ter saído da Castelo. Eu vi o caminho inteirinho da Estrada Velha. Não era pra ter saído da Castelo. Eu trabalhava aqui em Tamboré, na Alameda CC. Rapaz, quando chegou de frente o Habib's ali, era no posto policial antigamente ali, né? O Coreto. Ainda tem, né? Mas há 17 anos era... Esse cara mais pra cá, né? Se não me engano. Não lembro, mas eu sei que tava naquele farol pra subir pra Tamboré. Veio um cara de cada lado ali. Eu tinha uma semana que eu tinha comprado o carro também, passando um momento financeiramente na minha vida maravilhoso. Melhor época da minha vida financeira, rapaz, sobrando dinheiro. Olha, um cara casado fala que tá sobrando dinheiro, rapaz. Até começar a fazer uma reforma naquela época. Não acabou mais a reforma, não sobrou mais dinheiro. E a reforma tá até hoje. E eu lembro que eu tava ali, veio um cara de cada lado, começou a gritar, vai. E eu fiz o quê? Fui. Ele não mandou descer do carro, mandou ir. Acelerei o carro, o cara deu um tiro no meu peito. Aí eu só senti um murro, né? Meu braço indo pra trás. Peguei o carro e fui dirigindo assim, desesperado, pô. Eu não vi o sangue na hora, eu senti um baque. Aí quando tava pegando a perimetral ali, sentido a Malvina ali, onde que minha sogra morava, né? Meu cunhado morava agora, na Bocaiúva. Aí eu vi o sangue, né? O sanguão desse jorrando. Aí caí em si, né? Pô, foi um tiro. Porque eu entrei em desespero, não sabia o que fazer. Imagina, tá de frente ao posto policial. É só parar o carro. Tomei o tiro. Mas na hora, eu tinha uma semana que tava com o carro, não sei o que aconteceu comigo. O susto, né? A gente passei de feio perto do Alfamed.
Passei de frente ao Hospital Geral de Carapicuíba, que na época era Sanatorios. Com tiro. E fui parar lá na Valvina, na casa da minha sogra. Não sentiu nada? Não, senti só uma pancada no peito e o braço indo pra trás, assim, né? Mas não senti queimação. No banco do carro não quebrou, igual aqueles filmes que o cara toma um tiro e sai voando. É que eu já não era nem morto, mas a gente fosse hoje, então, né? Desculpa. Luizinho, esse tiro que você tomou foi depois do sequestro ou foi antes do sequestro? Foi antes. Acho que foi a preparação. Já tava começando, né? Aí, rapaz, aí chego lá desesperado, assim, né? Porque assim, né? Eu não senti que ia morrer, não, nesse dia, pra ser bem sério. Eu me senti bem. Aí eu chego lá, ligo lá no celular pra minha sogra. O monge tá aí, a minha sogra. Não, ele não tá. O que aconteceu? Minha sogra tem mulher que tem o 6º centímetro. Acho que minha sogra tem o 20º. Minha sogra, às vezes, ela sentia coisa que a gente não falou pra ninguém, sabe? Ela ligava em casa, tá acontecendo alguma coisa? Minha sogra era uma mulher de Deus mesmo. E na hora que ela desceu, assim, olhou pela janela, ela me viu com a mão aqui, então ela pensou que eu tava com meu filho, o Leonardo, né, que era pequenininho, machucado. Ela pensou, aí ela começou a gritar na escada. E minha sogra parecia um toco de açougue, né? Baixinha, gordinha, né? Ela começou a correr na escada, Zilda. E a Zilda também é gordinha, cada uma correndo numa escada da quadra. E ninguém descia. Alguém diria, por favor, o carro. Eu falei, não, o carro tem, só que era o que já... Meu braço estava um pouco dormente, eu falei, só quero alguém que dirija pra mim. Você, mãe? Não, tá. Aí minha sogra, na hora que desceu, um vizinho lá, desesperado, eu falei, irmão, vai devagar. Ele, não, você vai devagar. Aí minha sogra, você vai morrer. Eu falei, eu não vou. Você vai morrer, eu não vou. Vai morrer. Eu falei, minha sogra, pelo amor de Deus, para de falar que eu vou morrer. Eu tô falando que eu não vou, pô. Grande torcida. E quando eu cheguei lá no hospital, fui socorrido lá no Hospital Montreal, né? Me levaram lá pro Montreal, lá que eu tinha convênio. E chegou lá, o médico falou, onde o projétil passou aí, ó, você nasceu de novo. Pô. Atravessou o peito, entrou pela frente, saiu pela parte de trás, né? Não deu hemorragia, não acertou nem o osso. A banha foi desviando, né? No colesterol, né? E não pegou nada. E o lugar que pegou, ele falou assim, ó, se fosse um pouquinho para a distância, um pouquinho abaixo, você teria uma grande possibilidade de ter morrido. Então, assim, ó, Deus não nos livra do perigo. Quando chegar a minha hora de morrer, infelizmente eu vou morrer. Eu não queria morrer, eu queria viver até 500 anos aí, ir embora só no arrebatamento. Se viesse daqui 100 anos, eu queria ir no arrebatamento. Mas a escolha não é minha, né? Um dia eu vou morrer. Mas quando eu não morro, pô, Deus está me livrando aí. Teve outra vez também, né? Eu acho que você lembra, queimei a cabeça, cheguei lá, pensava que minha mulher tinha jogado óleo quente na minha cabeça. Sua mãe falou de um tanque que caiu em cima de você quando você tinha 6 anos. Nossa! Quando eu tinha 6 anos, esse homem a minha tia... Esse aí acho que vai morrer com uns 500 anos mesmo. Ou vai morrer do jeito mais besta. O que aconteceu com ele? Comeu a pizza inteira e se afogou, engasgou com azeitona. Vai ser coisa boba. Quando eu tinha 6 anos, eu lembro disso aí, pô. Eu falei eu fui as meninas pulando corda, minha tia Cláudia, a Elaine lá, as meninas do bairro pulando. Eu fui pular, e minha tia, sai daqui, moleque. Eu era um moleque muito chato pra caramba, né? E ela 2 anos mais velha que eu só. E eu fui pendurei no tanque, rapaz. Cortou a orelha, quebrei clavícula, quebrou tudo, rapaz. Fiquei moído mesmo. Rapaz. Teve outra vez, aí depois que eu sarei disso, o pessoal maçaricando balão. E eu, curioso, não sei se o pessoal de casa já viu maçaricar balão, né? Faz um balão gigantesco de 200 folhas, 300 folhas, um balão gigante. Aí o pessoal, para ver se o balão tá bom, mete o maçarico dentro do balão, enche de ar quente. E eu fui olhar dentro do balão. E o cara com maçarico. Tudo que dá certo. Aí saiu o idiota correndo, o cabelo pegando fogo. Nem Nero pensou nisso. Nem Nero. Acho que eu revelei, ó, Nero faria isso, só pode ser. E se resume nesse versículo, que eu tinha separado esse versículo, mas parece que o nosso bate-papo acabou girando em torno disso o tempo todo, né? A gente falou de política, falou de igreja, mas eu vou ler aqui os 12 mandamentos deixados por Jesus Cristo.
que fica em Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao versículo 39, que está escrito, eu vou ler até o 40. E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, Jesus deixou esses dois mandamentos. O apóstolo Paulo pega esses dois mandamentos, ele resume num só. É o amor, a lei do amor. Quando Jesus falou assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, eu consigo aqui entender uma coisa, amados irmãos. Que hoje nós vivemos uma época que é cheio de ideologia. Tudo é ideologia. Ideologia na área política, ideologia na área social, tudo é ideologia. E quando Jesus fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, o que ele quer dizer com isso? Que eu não posso dividir meu coração com qualquer outra coisa desse mundo, a não ser com o próprio Deus. O nosso coração tem que ser só Deus. Nosso desejo tem que ser só o Senhor, mais nada. De toda a tua alma. E toda a tua alma significa entregar de verdade a Deus. Tem gente que não entrega de verdade a Deus. Entrega 50%, entrega 10%, entrega 80%, mas nunca 100%. O que isso quer dizer? Eu levo até para minha vida esse lado. Por exemplo, se eu vou trabalhar, eu tenho que fazer o meu melhor no meu trabalho. Se eu for fazer o trabalho de Deus, eu faço com a mesma paixão do que a minha vida profissional. Aí você vai falar assim, mas na sua vida profissional você é remunerado. Mas para Deus também eu tenho que fazer com o mesmo amor, com a mesma dedicação, fazer o meu melhor. Não é fazer o que é possível, fazer o meu melhor. Porque o que estou fazendo é para Deus. Mesmo que as pessoas entendam que é para o homem, mas quando eu faço para Deus. De todo o teu pensamento. Eu não posso pensar em outra coisa. Irmãos, o mundo ele é passageiro. A gente vem para esse mundo aqui como um período transitório. Então, nosso pensamento tem que ser voltado sempre para Deus. Eu não vou pensar qualquer outra coisa se Deus não fazer parte do projeto. Se eu penso em estudar, Deus tem que fazer parte do projeto. Se eu vou trabalhar, Deus tem que fazer parte do projeto. Se eu for fazer qualquer outro projeto na minha vida, Deus tem que fazer parte do projeto. Porque se Deus não fizer parte do projeto, não adianta. Eu estou lançando o meu fundamento em areia. E o segundo mandamento, ele fala o seguinte. O segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Interessante que essa frase, todo mundo interpreta de uma forma meio que equivocada, pelo menos pelo que eu entendo. Que as pessoas falam assim, amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí as pessoas falam assim, nossa, eu tenho que andar na rua, ver o mendigo e amar o próximo, porque ele é meu próximo. Ou então, os afegãos que foram tomados pelos talibãs estão sofrendo. Amados irmãos, é fácil amar uma pessoa quando está longe. É fácil você se compadecer com os afegãos que estão no outro lado do planeta e você nunca vai ver um afegão, nunca vai dar um abraço, nunca vai apertar a mão. É fácil você dizer para o irmão da congregação que você vê todo domingo. Em época de pandemia, nem domingo via, é tudo online, né? Às vezes não pega o telefone nem para perguntar, pô, irmão, como é que você está? Você vê o irmão só uma vez por semana, lá só domingo à noite. É fácil você dizer para ele, irmãos, eu te amo. Agora, quem é então o próximo que eu estou me referindo aqui? Em que Jesus fala que é teu próximo? Irmãos, o nosso próximo é aquela pessoa que está próxima da gente, nosso cônjuge, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso primo, nosso parente mais próximo, porque é fácil você amar quem está longe, mas você amar aquele irmão que implica contigo todo dia na tua casa, que às vezes fica sem falar com você, às vezes não te dá bom dia, morando com você, não te dá boa noite, e você dizer para ele, eu te amo, meu irmão, tem que realmente entender o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Você dizer para o seu cônjuge que você brigou o dia inteiro, e no final do dia ter disposição de abraçar e falar assim, olha, pagou a borracha em tudo que aconteceu durante o dia, eu te amo. Tem que entender o que é o Evangelho de Cristo. Você dizer para o seu pai, para sua mãe ou para o seu filho que às vezes te decepciona, fala palavras que te ferem, e você dizer para ele, ó, está perdoado, em nome de Jesus eu te amo, é você entender o que Jesus quis dizer aqui.
ama o teu próximo como a ti mesmo. É isso que Jesus quis dizer, amar o teu próximo. É amar aquele que está próximo de você. Ah, mas quer dizer que se for um morador de rua que está no outro lado da cidade, não posso amar também? Sim, deve amar. Deve amar, mas essa pessoa ali você vai ver uma vez ou outra. Você não vai atorar os seus defeitos, você não vai atorar o seu mau cheiro todos os dias. Você vai ver uma vez só, vai fazer o trabalho e vai embora. Mas aquela pessoa que mora com você, você vai todo dia ver essa pessoa. Todo dia você vai tentar com aquela pessoa. Então tem que estar disposto a amar. Irmãos, e o amor não é como diz os antigos, não é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas, né? Amor não, amor é um sentimento aprendido, a gente aprende a amar. A paixão não, a paixão tem a ver com química, como diz o mundão, né? Mas a paixão tem prazo de validade, dura aproximadamente 3 anos. Mas o amor não, o amor é aprendido, a gente aprende a amar o nosso irmão. Pode ver que todo mundo, às vezes, quando você fala de pai, mãe, ninguém deixa de amar o seu pai e a sua mãe. Ninguém deixa de amar o seu filho. Ninguém deixa de amar um parente. Mas aprende a lidar com os defeitos dessa pessoa. Não é verdade? Então, é porque isso é um mandamento de Deus. Você tem que amar o próximo como a ti mesmo, né? E se você, nesse momento, quiser fazer um pedido de oração, pode botar o seu pedido aí no chat. Nós vamos orar por você. Eu vou orar nesse momento a todas as famílias, a todas as pessoas que estão nos assistindo nessa noite. Orar também pelos nossos políticos, nós falamos de política aqui nessa noite. Que Deus possa levantar políticos de verdade, que se preocupem com a população. Porque o que a gente vê é muita guerra de ideologia. Amados, quem mora na periferia não está preocupado com ideologia, não. Quem mora na periferia está preocupado em ter trabalho, ter salário, poder chegar no mercado, comprar suas compras e trazer para dentro de casa para sua família se alimentar. Ter dinheiro para pagar o seu aluguel, pagar a sua água, a sua luz. E não está preocupado com nenhum tipo de ideologia. Quem se preocupa com ideologia é o pessoal da elite, que recebe do governo, às vezes, para fazer passeata na Avenida Paulista. Mas quem é da periferia está preocupado realmente em salário, em trabalho. Que a gente possa orar a Deus nessa noite para Deus levantar políticos que possam fazer em favor de nós. E orar por aqueles que realmente precisam que Deus venha tomar providência nas suas casas. Se você quiser fazer algum pedido de oração, pode fazer um pedido de oração aí. A gente aguarda um pouquinho no chat aí para poder ver quem quer um pedido de oração e a gente poder orar por vocês. Pode orar? Então vamos orar então. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui nesta noite, pedindo a Ti, Pai amado, que o Senhor possa visitar todas as pessoas que estão ao nosso alcance, Pai. Aqueles que estão nos assistindo nesta noite e que vão assistir o vídeo no canal futuramente, que o Senhor possa, neste momento, interceder, Pai. Entrar com providência em cada casa, Pai. Em cada lar, cada coração, cada lar representado. Que o Senhor possa visitar neste momento esse pai, essa mãe, a esse jovem, a essa adolescente. Que o Senhor possa derramar sobre essa pessoa a graça de Deus, as bênçãos de Deus. Que o Senhor possa curar de toda enfermidade. Aqueles que nesse momento estão no leito do hospital, Pai. Que o Senhor possa entrar de providência, curar quem está enfermo na UTI, quem está enfermo na enfermaria, quem está debilitado, quem está abatido, Pai. Que o Senhor possa visitar, Pai amado, as pessoas que se encontram em momento de depressão, que o Senhor possa curar dessa enfermidade que é o mal do século, Senhor. Que o Senhor possa, neste momento, levantar políticos que venham trabalhar em favor do povo, Pai. Que o Senhor possa proteger a sua igreja, guardar a sua igreja, livrar da perseguição, acampando os teus anjos para proteger aqueles que são escolhidos teu, Pai. Nesse momento, apresento todos aqueles que estão sintonizados conosco nesta noite, para que o Senhor possa abençoar, guardar, proteger, e não deixar faltar nada. É a oração que faço a Ti nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, muito obrigado a você que assistiu os nossos vídeos, né? Pedir para você estar se inscrevendo no canal, né? No Conversa e Palavra. Deixe o seu joinha, né? E pedir também, né, Luciano, para poder estar nos ajudando no nosso canal de cortes. Canal de cortes, Conversa e Palavra. Né, Lu? Isso aí.
eu quero agradecer a todos vocês. Tenham uma excelente semana para todos vocês. E a paz de Deus. Amém. Graça e paz. Nos ajude, divulguem, né? Divulguem para os seus amigos, seus parentes. E nos abençoe, que nós também estaremos abençoando vocês com uma conversa e uma palavra abençoada. Será abençoada. Tá? Sim, exatamente. Muito obrigado. Deus abençoe. Fique com Deus. Graça e paz a todos. Graça e paz. Paz de Deus.